Você pira atitude, entre linhas, atitude, entre linhas, atitude, entre linhas, atitude, entre linhas. E aí, galera? Boa noite, jovens. E aí, Zé, boa noite. Tudo bem, irmão? Tudo jóia. Sejam Tudo bem-vindos jóia. a mais uma Atitude Entre Linhas. Hoje aqui num formato, num cenário diferente. Estamos sem o Andrezão aqui hoje conosco, mas Hoje eu sou o top quebra-galho. das galáxias. E aí, Maicon, como é que você tá? Boa noite. Mike William aí com a gente na área, comandando as câmeras, comandando o som. Tá muito... Estou muito bem, e vocês? Aê. Top 10 também. Top Quer mandar 10. um beijo aí já, Maicon, pra essa boa noite que nós estamos dando pra galera? Mandar um beijo pra todo mundo aí, mandar um beijo pra Dani, Aê. mandar um beijo um abraço pra todo mundo aí que tá assistindo a gente. Chique 10, top. Isso aí. Galera, boa noite, você que tá com a gente. Quero mandar um salve aí pra galera que tá aqui com a gente, ó. O Beto Agliaço, Beto Motopeça, uma boa noite, Beto. Como é que tá aí, Renata, Matheus, Maria Inês assistindo com a gente, Lola Forner, quem mais aqui? Maria de Lourdes, Maria Augusta, Cidinha Aparecida, Rosilene, a Ana Laura Mandelli, o Márcio Juliano, o Leandro Pascucci, a Ellen Sbris. Sejam bem-vindos. Galera, Bem-vindos a todos. Vou pedir para vocês aí nos ajudar, compartilhando, marcando alguém que você ama. Hoje é um assunto muito forte para nós. É um assunto que ele já não é mais polêmico, ele já está sendo algo comum, mas ainda a gente vê muita distorção, a gente vê muita coisa errada acontecendo, né, Zé? Isso aí, gente. E pouca gente tem coragem de falar, pessoas são repreendidas, a gente está vendo o YouTube sendo derrubado, Facebook sendo derrubado toda hora, quebrando a perna da galera. E nós precisamos de você, precisamos aí você junto com a gente, conversando, compartilhando, para que nós alcancemos os corações, ao menos da nossa região, as pessoas que nós conhecemos, o nosso vizinho, a nossa família, porque não está dando para suportar o que está acontecendo. Já vou adiantar algo para você, nós vamos falar muito aqui hoje sobre STF. E perdão por falar, mas tá igual criança já que não trocaram a fralda, né, Zé? Hoje o chicote vai estralar. Tá cagado e tá fedendo já. A verdade é essa, o STF do Brasil está vergonhoso. Tá rolando uma enquete no nosso Instagram. O Instagram é Atitude Entre Linhas. Se você tem Instagram, entra lá. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá no Instagram, que é a seguinte pergunta: você é a favor do impeachment dos ministros do STF? Porque, gente, vamos iniciar já inflamando o nosso coração essa noite e pensando da seguinte forma: será possível atitudes que estão liberando bandidos, ladrões, apenas para salvar políticos? Você já imaginou que com apenas uma decisão para liberar um político corrupto, Zé, mais de 2.000 bandidos perigosos são libertos? E eu tô falando aqui de casos até famosos. Nardoni, você que é pai, que é mãe, como que pode uma situação dessa de liberar um cara que matou a própria filha? É Suzana, né? Acho que é Richentoff. Sim, Suzane. Como é que pode liberar alguém que planeja matar o pai na martelada, gente? Foram soltos, sabe por quê? Porque rabo preso. O STF, se eu não me engano, 7 ou 8 ministros foram indicados pelo governo do PT. Sim, a Dilma indicou 5 e parece que os outros 3 foram o Lula. É isso aí. Resumindo, nós estamos vendo acontecer uma reviravolta de poder na base da canalice, na base da corrupção, e muita gente aplaude isso ainda. Então eu quero contar com você que está aí com a gente, que talvez não tenha essas informações, ou que nunca ouviu, ou nunca buscou, ou está preso apenas a algumas falácias aí de perto de alguém que você conhece. Hoje nós viemos aqui para dar a cara a tapa. O Andrezão tá lá na casa dele, vai estar comentando as coisas aqui com a gente também. Galera, tá difícil o trabalho. Ô Michael, o Danilo falou pra você mandar um beijo pra ele aí, ó. Danilo Mangaba. Você pagou ele, né? Pagar do quê? Você não comprou uma guitarra dele aí? Não, eu vendi meu violão, vocês fizeram troca-troca. Lógico. Foi uma troca de... Beijo pro você aí, Danilo. Um beijo, Danilo. Deus abençoe, hein? Ó, o Diego Pérez assistindo com a gente aí, o Júnior Faria, a Efa de Maria, a Beth Catian, um abraço pra galera aí, ó, Lindóia, Um abraço a todos, galera. Serra Negra, Santo Antônio de Posse, a Ana Rosa Camargo Poleto, você conhece? Não.
Ah, achei que era parente sua. Não, você é Poreto, né? Da Ana, né? É, Poreto. É, a Verônica de Freitas assistindo com a gente. Um abraço, Verônica. Letícia Souza, o Fernando Silvério. Galera, Andrezão tá aí. André, já vai comentando aí também da sua casa, Andrezão. O Andrezão que hoje não está aqui por motivo de saúde, não está bem, tá lá na casa dele de resguardo, lá com o nariz escorrendo, lá na casa dele. É, porque se for algo mais grave, não tem perigo pra ninguém, né, Zé? Hoje não vai ter muita treta, infelizmente, mas... Ah, vai, né? Ele vai escrever nos comentários aí. Ó. Vai tretando nos comentários aí, Andrezão. Ô, Selma, tudo jóia? Selma, um abraço, saudade de vocês aí em Campinas. Ó, que legal, galera de todos os lugares. Olha lá, paga eu, safado. O Danilo escreveu aí, ó. Ei, mancada, hein? Ó, a Rafaela Novaes entrando aí escreveu assim: o STF cheio de mundos vendidos, todos com o rabo preso. Tudo safadão. Bia, boa noite, Bia, Paulinho, Heitor, um abraço para vocês. Vamos dar início ao tema dessa noite, Zé. Vamos lá. O tema de hoje Isso é aí. Brasil de impunidades, aonde o crime compensa. Chicão, mas não é, como que eu posso dizer, é algo ruim falar isso, que o crime compensa? Zé, não tá parecendo? Tá difícil. E assim, para você que talvez esteja chegando agora, para que a gente possa introduzir no tema. É importante que fique claro aqui no programa de hoje o seguinte: nós como cristãos católicos que preservamos a tradição, que damos valor à moral cristã, a tudo os ensinamentos religiosos, a nossa doutrina, os dogmas católicos, nós precisamos falar sobre esse assunto. Porque a gente precisa fazer alguma coisa. Nós estamos diante de um país que o nosso maior tribunal, que é o Supremo Tribunal Federal, faz o que quer. Ele é a vítima, ele é o investigador, ele é o juiz. E assim, não tem fundamento legal nenhum em todas as decisões que estão sendo tomadas. Então o que está acontecendo, Chicão? O pessoal está decidindo do jeito que eles querem, é o casuísmo deles, é a vontade deles que está prevalecendo. Os interesses pessoais dos integrantes da corte estão prevalecendo sobre a legislação, sobre a Constituição, sobre os direitos e garantias fundamentais previstos na nossa Constituição, que estão sendo totalmente desprezados. Eles estão rasgando a Constituição na nossa cara, fazendo o que eles bem entendem, que se dane o povo brasileiro. Até parecendo uma luta de poder. Eles querem mostrar que tem mais poder do que o próprio governo federal. Eles tinham Sim, que pensar sem no dúvida. povo, mas estão pensando só neles, né? Sem dúvida. Para quem está nos assistindo aí, o Zé é formado em Direito, então ele tem uma experiência também no que ele está falando, a partir do estudo, das formações que ele já viveu, mas também dos estudos atuais que nós vivemos. O Zé, o que me chama muita atenção é que esse STF, ele, como que eu posso dizer, ele está blindado. Porque tudo que envolve Sim, ele, sem eles não dúvida. podem ser investigados. Pouca gente sabe isso, eles não podem ter um telefone grampeado, Zé. Sem dúvida. Como que você vai fazer? Como que você... complicado. Ó, vou dar um exemplo para você entender. Imagina que você está aí na sua casa, mas vai chegar um ladrão e esse ladrão é como se ele tivesse uma carteirinha, que ele não pode ser preso, ele pode roubar a sua casa e se você tentar impedir, quem vai preso é você. É o que está acontecendo. E estão roubando a nossa casa maior, que é o nosso país. Estão tirando os nossos direitos. Nós vemos isso constantemente. Nós vemos o poder que foi dado a governadores e prefeitos, tirando todo o poder do governo federal assumir algo, principalmente nessa pandemia. Galera, vocês não têm noção do tanto de desvio de dinheiro que está acontecendo. Governadores, prefeitos, vereadores municipais se envolvendo em compra de coisas. Vamos dar um exemplo, se esse celular aqui custa R$300, lógico que custa mais, mas um exemplo, custa R$300. Na pandemia, quando dá o poder ao governador, ele compra sem uma licitação prévia, ele compra algo de R$300 por 5 mil. E aquilo é aprovado porque é em caso de emergência que fala, e ele é aprovado. Ou seja, deram o poder para esvaziar os cofres. Abre brecha para desvio de verba, né? Então, é muito importante a gente tratar sobre o tema, porque assim, nós nos preocupamos. O nosso programa ele visa atingir as pessoas, é claro que também falando de Deus, mas nas entrelinhas. E assim, irmãos, para você que está nos assistindo, é importante a gente falar disso, porque nós nos preocupamos com o próximo. Nós estamos vendo um governo estadual, uma corte, os ministros, pessoas que são privilegiadas pelo sistema, que recebem altos salários, têm vários privilégios,
que não estão pensando no país, não estão pensando na situação das pessoas que vivem, como, por exemplo, o que eu me preocupo muito, que eu me coloco muito nos lugares das pessoas que são nos ambulantes, nos autônomos, nas pessoas que trabalham durante o dia para poder comer. Hoje o decreto, material de construção, para Sim. o material de construção de vender, quem vai parar? Toda a construção civil. Vai parar os engenheiros, vai parar os pedreiros, Vai parar os tudo. serventes, vai parar o transporte, ou seja, os fretes desses materiais de construção. Existe um plano arquitetado. Para nós que já buscamos um pouco o estudo, falar assim, é tudo que a gente já aprendeu, pelo menos eu há 15 anos, sobre a nova ordem mundial sendo implantada como uma bomba. Eu vou dar um exemplo aqui hoje que eu nunca vi ninguém falar. Procurei hoje no YouTube, fiquei horas procurando. Eu estava rezando o meu terço, acabei de rezar, fui procurar, mas eu não achei nada falando sobre. Então tem algo inédito que você vai ouvir aqui no Atitude Entre Linhas, que foi um levantamento que eu fiz do dia de hoje. Você lembra do Anthrax? Lembro. Foi no ano de 2001. Aquela doença, né? Aquele pozinho branco. 2001. Quem é mais velho vai lembrar. Eu tinha 17 anos. Nós estávamos na escola, foi algo assustador. Na cidade de Nova Jersey, cerca de 8 a 10 envelopes, com esse pó branco que foi assustador no momento. O que chama atenção e por que não tem tanto na mídia? Talvez alguma outra pessoa possa ter falado, mas eu realmente não achei, não tem nenhum documentário sobre. No ano de 2002 a 2005, foi o ápice do uso de e-mail. Por quê? Porque parou de enviar correspondência. Aí, em 97, eu achei um documentário falando que o desejo, na época da Microsoft e de algumas empresas, era que fosse difundido no mundo o e-mail. Qual a melhor forma de aumentar o envio de e-mails, Zé? Enviar uma doença. Vamos enviar uma doença pela carta. O povo vai ter medo de mandar carta e vai começar a buscar saber o que é e-mail, vai vender mais computador. Existe uma arquitetura por trás das coisas. Outra coisa que eu lembrei agora, que aconteceu recente agora, gente, o Biden, presidente. É muita coincidência, saiu um vírus na China. O médico da região lá de Wuhan, a médica que descobriu a doença, comunicou às autoridades, a médica sumiu, não se sabe o que aconteceu com essa médica. E aí, essa doença, a China permite, não, creio eu acredito nisso, posso estar enganado, mas creio que não tomou as providências necessárias, essa doença se espalhou pelo mundo todo. Aí o que acontece? Eleições presidenciais nos Estados Unidos 2020. Galera, eleições pelo correio. Fraude atrás de fraude. E aí o que acontece? Joe Biden é eleito presidente, que é aliado com a China. Então, as coisas estão sendo arquitetadas. Existe uma arquitetura do mal. Com certeza. E você sabe o que dói meu coração? Daí nós entramos numa parte espiritual, na parte que nós amamos viver, que é a igreja. Nós sabemos que tem muito católico que acompanha as mesmas coisas que nós, mas tem uma ótica diferente e usa... infelizmente, aquela palavrinha, mas eu não sabia, eu não conheço, e na maioria das vezes conhece, porque o catecismo da Igreja Católica vai, de forma gritante, refutar de todas as formas o socialismo, o comunismo, o marxismo. Sendo assim, ele já refuta, assim, de forma gigantesca, o progressismo, que é uma agenda ligada à nova ordem mundial, que muitos católicos hoje dentro da igreja que vão viver e apoiar isso aí. Como eu vi católicos comemorando a soltura do Lula. Gente, conversava um pouco antes do programa. Como que pode um STF soltar, e é claro isso, absolver, né, de forma momentânea para tornar ele elegível e junto com ele abrir a porta do inferno e soltar tudo quanto é bandido, traficante junto? Pessoas que voltaram ao crime, que vão roubar a sua casa, talvez, que vão estuprar tua filha, talvez, ou teu filho, que vão roubar a dignidade da sua casa por causa de um político. E quantos políticos podem ser soltos ainda, Zé? Sim. Então, para dar uma complementada no que o Chicão falou, o que aconteceu com o nosso ex-presidente, ex-condenado, foi o seguinte: foi um habeas corpus que foi impetrado lá no Supremo, no final de 2020, para anular as condenações do Lula.
O que acontece? Essa decisão, ela a princípio não vai afetar os demais condenados, mas é um precedente que pode ser usado para desencadear a soltura de vários e vários outros condenados. O que aconteceu? O processo não foi anulado. Foi anulado todo o procedimento da jurisdição da justiça que julgou o Lula nos processos do Triplex, o sítio de Atibaia e esses processos. E o que acontece? Por decisão monocrática de um dos ministros, o ministro Fachin, foi declarada incompetente essa jurisdição e toda a documentação vai ser reanalisada do zero. Tudo de novo, pela Justiça do Distrito Federal. E agora pode acontecer de tudo. Pode ser o Moro pode ser declarado suspeito. Suspeito é quando o juiz ele é declarado que ele tem algum interesse em decidir a causa que anula as decisões que ele realizou. Então, corre o risco de o Lula ser inocentado, vai ser reavaliado todas essas provas que foram produzidas, todos os processos, corre o risco de ser inocentado e isso, de bandeja, vai levar toda a galera que foi condenada em razão da Lava Jato. Todos os banqueiros, aquele pessoal da OAS, toda essa galera. Em casos graves, cerca de 40 pessoas, mais ou menos, para você ter uma ideia. 40 pessoas que já devolveram aí mais de 2 bilhões. Se devolveram é porque desviou ou roubou. Sim. Devolveram 2 bilhões. Desses 40 que eu tô citando, 20 pelo menos citam quem como líder de mensalão? Citam quem como líder dessa quadrilha? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a qual tem gente dentro da igreja aplaudindo. Não sou eu que estou falando, eu não sei se sua memória é curta ou se você é tão jovem assim que não acompanhou alguns fatos. E não, eu não estou falando do que mídia apresentou, não, de leitura, de buscar ter esse conhecimento para não falar asneira para vocês. Muitos dos delatores, posso citar aqui Palocci, que nós sabemos que era braço direito do Lula, né? O Palocci, Roberto Jefferson, sim. Eduardo Cunha, que apesar de dizer ser de partidos opostos, sempre estavam juntos. No período do Lula, ele foi presidente ali, junto na Câmara. Ou seja, todos esses políticos que desviaram dinheiro, aqueles que teve dinheiro na cueca, aquele que teve dinheiro não sei na onde, todos podem ser absolvidos. E tem gente aplaudindo isso. Meu irmão, não dá pra ser um bom cristão e falar que quer justiça vendo isso acontecer. E eu quero ver você aí que é cheio de falar assim, você fica falando de política, mas não tem coragem de ajudar ninguém. Vem falar aqui na minha cara. Graças a Deus, está indo para 10 anos que nós caminhamos aí buscando fazer pouquinho que seja. Mas nós nos desgastamos com pregações, evangelizações, sejam para moradores de rua, grupo de oração, grupo de jovens, lutamos por aquilo que é certo. Tem gente que fala assim, a igreja vai lá, quer condenar homossexuais. Meu irmão, olha bem no meu olho aqui e compreenda que na missão de rua, o que nós ajudamos de homossexuais não está escrito. Com alimentos, roupas, posto de saúde. Não estou falando para vanglória. Eu estou falando isso aí como argumento de que nós estamos cobrando algo que por direito nós fazemos e buscamos fazer o melhor, como nos ensina Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá. Ela sempre nos disse, faça o melhor que você puder, porque no final vai ser entre você e Deus. E é uma realidade, é entre nós e Deus, por isso buscamos fazer o melhor. Erramos, claro, somos pecadores, muito pecadores, mas estamos lutando para buscar o que é certo. E o que me deixa nervoso é ver que gente dentro da igreja ainda é capaz de defender um calhorda que nem o Lula. E eu não estou aqui só para falar de PT, não, existe muitas impunidades no governo atual, existe coisas que caminham errado, que nós também não concordamos, mas existe coisas que são 100 mil vezes melhores, situações melhores. Mas muita gente não quer ver porque gosta de criticar. Vamos dar um exemplo simples aí, quando o atual presidente falou da vacina, que não tinha ainda um laudo de responsabilidade pelo fabricante. Ou seja, fica responsável quem comprar e tomar a vacina. E ele usou o seguinte termo. Mas se a pessoa toma e vira um jacaré, para quem não sabe, isso se chama figura de linguagem. Aí existe uns retardados, que é os mimizento, que anda com o povo feminista, esquerdista, que ama Che Guevara, que ama Fidel Castro, e vai falar mal dessa frase. Não estou falando aqui do presidente em si ou do seu governo, mas da frase. Zoaram, fizeram meme, brincaram, blá, 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 blá,
sabendo que é uma figura de linguagem. Porque uma pessoa, na sua sã consciência, no mínimo de conhecimento que tem, sabe que uma pessoa não consegue virar um jacaré. Mas vão usar de tudo para tentar queimar o filme de alguém. Outra coisa que tem me incomodado, Zé, que eu vejo muitos movimentos que dizem ser defensores de minorias, que falam assim, eu defendo, porque apoio não sei o que dos negros, não sei o que dos movimentos homossexuais, posso citar aqui um exemplo, talvez, aquele movimento que apoia os gordinhos. Aí tem gente que fica falando que é a favor não sei do que, mas daí muitas vezes o cara é gerente de vendas de cartão de crédito de um banco. E o cara depende do capitalismo, do giro do comércio livre para sobreviver e vender, para ganhar prêmios, fazer viagem em nome do banco. E fica criticando, falando que o governo é ruim. Só que não entendeu ainda que isso só é possível porque o atual governo ele permite isso. E futuramente pode ser que não tenhamos. A verdade é que hoje o socialismo no Brasil ele é muito arquitetado. Principalmente o PT, ele é totalmente aparelhado. Talvez você não saiba, mas o PT hoje no Brasil tem mais de 5 mil funcionários. Pode entrar e buscar. O PT no Brasil todo tem 5 mil funcionários assalariados dentro de sindicatos, de prefeituras e tudo mais, ou seja, esparramados pelo Brasil, 5 mil pessoas assalariadas que arquitetam em todos os lugares. Sem contar vários comunistas que estão dentro de sala de aula. Não estou generalizando, tem os bons, mas estão dentro de sala de aula, de universidade, dentro de seminários, em tantos lugares, prejudicando aqueles que querem uma mudança. Ele é a maior força política hoje no Brasil, organizada é o PT. Os editoriais de revistas são comandados por eles, as instituições, as faculdades, a imprensa também, a maior parte da imprensa, sindicatos, como você disse... Tudo isso. Aqui, o Evandro falou algo legal. O Padre Jonas já falava há muito tempo. E é uma realidade. Você que está assistindo aí com a gente, lembrando que está rolando uma enquete no nosso Instagram, perguntando se você é a favor. Nós vamos revelar no final aqui. Se você quiser participar, marca 3 nomes no nosso Instagram. Tem que seguir a página, marcar 3 nomes. Você vai ganhar uma caneca do Atitude Entre Linhas. Uma caneca nova, muito top. Por sinal, eu creio que vocês vão amar a nova caneca da Atitude Entre Linhas. Nós vamos fazer um sorteio com os nomes que votarem, que compartilhar lá com 3 pessoas a página. Para ajudar a gente a alavancar também o projeto, o Atitude Entre Linhas, que eu tenho certeza que tem sido uma grande ferramenta. O Andrezão está com a gente aí na live. Ele vai postar o link para vocês aí de algumas coisas que o senhor Lula, aí, que é aplaudido por alguém, por algumas pessoas, tem feito. Vamos dar um primeiro exemplo aqui, quando ele... vai dizer que bom que existe o Covid, porque essa doença está vindo para mostrar para o povo que só o governo aparelhado pode salvar o povo. Essa frase é uma frase totalmente comunista, porque imagina se você tem o seu sítio, não tem um acesso à saúde, não tem nada. Você tem que depender do Estado para tudo. Exatamente. E o Estado não está em todos os lugares. Você mora no sítio, você precisa da polícia lá. A polícia não vai estar lá para te ajudar. Demora. O Zé pode falar com experiência que os pais moram em sítio, né, Os Zé? pais moram no sítio, então, por experiência Nós própria. sabemos o que é. O Andrezão vai postar o link aí para você assistir ele falando isso. Que bom, falando que legal o Covid, que a natureza, que bom que a natureza mandou essa doença. Só que ele sabe muito bem que não foi a natureza que mandou. Ela pode ter mandado os princípios ativos, mas quem montou o vírus, nós sabemos bem. E a bandeira é vermelha, infelizmente. Né? E para que vá refrescando a nossa memória também, Andrezão, se você conseguir ir publicando também os links, eu lembrei de um caso, Chicão, uma live recente que deve ter na internet, não sei se foi removido, do Lula falando que ele já tá velho demais, que ele já tá cansado demais, que ele não vai enganar o povo mais uma vez. Então tem um vidinho curto dele falando isso, meio que falando que realmente enganou o povo. Um outro vídeo interessante que tem também na internet, eu me recordei aqui, foi um caso que é um pouco mais antigo. Eu não sei se foi em São Paulo, mas tem fácil para achar pra gente assistir também. Foi um caso de um gari que achou R$25 mil numa lixeira. E ele procurou o dono para devolver o valor. E inclusive o presidente, Lula na época, era o então presidente da República,
O convidou, ele foi até o Palácio do Planalto, não sei se é o Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o Lula fica, o presidente fica, né, residência do presidencial. Foi lá e tudo, e durante essa conversa com o presidente meio que falando pra ele assim, pô, mas você podia pegar pra você, né, companheiro, achado não é roubado. Tipo assim, meio que falando pra ele que se fosse ele não devolver, dando a Falta entender... de caráter. Que se fosse ele, não devolveria o dinheiro, sabe? Uma coisa assim, que seria louvável. Ele deveria receber um prêmio, esse gari, de ser honesto e devolver R$25 mil, porque a tentação, ela é grande, infelizmente. Como que chama a lei de Gerson mesmo no Brasil? A lei do Gerson? Você lembra ela? Como é que A lei do Gerson, não lembro. O que eu sei mais ou menos do Gerson, eu vim pra cá em 2010, né? Então o que eu sei do Gerson é aquela pessoa que só pensa em passar os outros pra trás. Exatamente essa aí. Essa é a lei do Gerson? Essa é a lei do PT também, né? A lei do comunismo. Porque a ideia é eles se encherem de poder e o restante que se lasque. Galera, continuando aí, Andrezão, vai mandando os links aí pra gente. Mais uma fala do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para refrescar sua memória, você que tá chegando agora aí. É ele que vai, como o Zé disse aí já, tantas colocações que são feitas, mas ele já teve frases homofóbicas, xingando o Rio Grande do Sul, já fez tanta coisa, frases feministas aí, feministas não, machistas, né? Sim. Falando das mulheres vale do nem a pena partido, falar. do PT, não dá nem pra falar aqui, eu não tenho coragem de falar o palavrão que ele falou, o Mike falou que fala, se precisar. Tanta coisa que esse cara já fez, mas a gente não vê falar. Por quê? Porque o PT ele é arquitetado. Ele está ali montado de uma forma que hoje a turma que segue, vamos lá, me incomoda muito. Por que os artistas amam o governo do PT? Por causa da Lei Rouanet. Exatamente. A Lei Rouanet liberava dinheiro para eles a todo custo. E eu quero falar para você, que é um cara top que está nos assistindo. Você já precisou de encanador já, Zé? Já. Já precisou. De médico? Já. Também. Já precisou também? Sim. E ajudaram alguma coisa? Precisou de mecânico? Já, opa. Padeiro? Sim, sem Já dúvida. precisou. Restaurante? Já precisou de um restaurante? Já, de um garçom? Com certeza. Você já precisou de um artista na sua vida? Artista? Não é algo Eu interessante? aqui. Você já Oh. precisou de um artista na sua vida? Gente, vamos ser Assim, a sinceros. gente aprecia a arte, a música. Exatamente. A música boa, mas não que isso vai interferir na nossa Cultura. vida. Né? No nosso Mas vamos dia a dia. voltar um tempo. Sim. Roberto Carlos fez sucesso sem Lei Rouanet. Sim. Televisão, cinema. Você conhece Amásio Mazzaropi? Pans Filme do Brasil, na minha opinião, um dos maiores cineastas brasileiros, produtor, artista. Mazzaropi não precisou de dinheiro do governo. Vamos deixar o pessoal inteirado do assunto. Gente, a Lei Rouanet em si, ela não é ruim. O problema é a corrupção que existe na instituição responsável pela liberação da verba. O que acontece? A Lei Rouanet é um incentivo para os novos artistas, é um incentivo em money, em dinheiro, para esses artistas novos que não têm recursos para fazer o show deles. É um incentivo cultural, para que eles possam divulgar o show, para que eles possam estruturar os shows deles para poder subir, alavancar na vida. É como se fosse um incentivo fiscal para um empreendedor. Sim. Só que o que estava acontecendo? Somente os artistas consagrados, que já têm muito dinheiro, É que houve uma estavam brecha. sendo beneficiados com essa Lei Rouanet. Porque houve uma Infelizmente. brecha onde produtores puderam utilizar da Lei Rouanet. Corrupção aí. Aí o que acontece? Ia ter um show lá da Daniela Mercury. 90 mil o show. Superfaturava para 300 mil, porque tem palco, tem som, tem não sei o quê. Aí ia mais 200 para não sei Não, o e quê. ela pedia verba para poder estruturar o show dela, sendo que ela já tem E dinheiro aí, quem pra tá isso. começando tem que fazer o quê? Cantar Não- no barzinho. não tem que como. cantar na pizzaria, gastar dinheiro do bolso, vender o CD A barato. Lei Rouanet era só para elite artística. Exatamente. Mandar um abraço pro Celso Furigo que tá entrando aí, ó. O Celso é um também que odeia corrupção. Celso, estamos aqui falando de STF, falando aí do Lula que soltaram esse ladrão, fiado da mãe novamente. Vai cair a live, irmão. Que Ah, caia, nós volta, nós põe de novo se precisar. O Celso, eu gosto dele que ele também solta umas verdades direto aí no... Deus queira que não caia lá. ele coloca no Facebook direto, Celso. Estamos aqui indignados, Celso, com o STF. Tá rolando lá a enquete no Instagram, como eu falei. Gente, vamos votar. Você é a favor do impeachment aí dos ministros do STF? Do jeito que tá, não dá. Os caras tá com o rabo preso. Todos eles estão morrendo de medo de alguma coisa. Quem bota medo nos outros? Quem faz coisa errada. Então, se os caras têm o poder
fazer os caras ficar com medo, é porque tá muito com o rabo preso. É difícil, né, Zé, eu indicar você lá para ser o gerente da minha firma. Aí eu sou, vamos supor, o patrão, você é o gerente. Aí você descobre que eu tenho 5 amantes. Aí você chega para mim, gerente da firma, e fala, ó, tô sabendo que você tem 5 amantes aí. Vamos fazer um bem bolado. Se para mim ficar quieto, eu preciso de um aumento, de um carro. Vai prendendo o rabo um com o outro. Quando vê, tá essa porcaria que nós estamos. Um preso no rabo do outro, literalmente. O Zé falou da Lei Rouanet, e infelizmente também, quando é dado para aqueles que estão começando, incentiva muitas vezes o que aconteceu do Queer Museu, do Queer Teatro, da teoria do estranho. Você deve lembrar aí que há um tempo atrás, um homem nu, na frente de crianças ali e permitindo ser tocado. Foi um evento beneficente patrocinado pelo Santander. Você imagina? No museu. Outro detalhe. Aquela obra dentro de uma universidade onde várias pessoas ficaram nus, formando um círculo e colocando o dedo no ânus um do outro, falando que isso é arte. E o governo financiando esse tipo de coisa. Gente, não dá para suportar mais. Nós estamos no STF que solta bandido, que... Olha, vamos começar a falar assim do nosso dia a dia. Nós sabemos que o traficante hoje, ele trafica sem medo porque ele vai preso e volta para a rua. Nós sabemos que o ladrão, ele rouba, ele furta e não tem medo porque ele vai voltar para a rua. E quando está preso, às vezes está mais protegido do que aqui. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. O meu pai ontem à noite passou mal, infelizmente. Nós corremos com ele para a Santa Casa de Misericórdia de Mojimirim. Meu pai estava passando muito mal, não atenderam ele no pronto-socorro. Chegou uma viatura com um ladrão. Não sei o que tinha acontecido com ele. Atenderam na hora o ladrão. Meu Deus do céu. Em quesito pessoa, meu pai, o ladrão, perante os olhos de Deus, talvez o ladrão seja até mais amado, não sei. Mas no quesito ser humano, ambos pagam o imposto. Ambos estavam em estado de emergência. Ambos tinham um direito de ser atendido pelo pronto-socorro. Mas deve haver, então não vou falar como leigo aqui, alguma... colocação determinação entre a prefeitura, municipal. Exatamente. Entre a prefeitura e a Santa Casa, que acidentes ou casos envolvendo a polícia sejam atendidos na Santa Casa. Até aí, beleza, eu compreendo. Mas chama atenção que o cidadão de bem não tem vez e voz, enquanto nós sabemos que um ladrão dá um gasto absurdo. O STF ele tem aberto canaletas de todas as formas, brechas em todas as leis, para beneficiar quem eles desejam. Zé, você aí, enquanto advogado, que conhece um pouco, não exerce a profissão, não exerço, mas formado em direito. Enquanto uma pessoa que conhece, olha lá, o Celso escreveu aqui, tudo bandido esses vagabundos. É isso aí, Celso, e é mesmo. Nós temos que fazer uma churrasqueira bem grande na Furiga Inox, tacar fogo nesse povo. Ave Maria. Com o conhecimento que você tem em direito, perante a Constituição, que se for ver é uma ótima Constituição, mas tudo que foi sendo mutado abriram brechas gigantescas. No seu olhar de quem tem um conhecimento de direito, o que você acredita que seria cabível hoje? Ou que pudesse acontecer, ou você vai falar assim, não, acho que eu não tenho mais como voltar para trás, só se cair uma bomba. O que poderia acontecer para haver uma melhora real, não só no STF, mas em todo o poder judiciário brasileiro? Porque, vamos ser sinceros, está muita impunidade, é muito bandido sendo solto. Nós estamos presos nas nossas casas e os bandidos andando para a rua. Primeiramente, a nossa Constituição ela é essencialmente já socialista. Ela tem muitos direitos e, em decorrência desses muitos direitos, geram muitas obrigações. E assim, a nossa corte hoje tá complicado, porque assim, essa decisão específica, esse caso específico do nosso tema hoje, a impunidade, foi uma decisão monocrática. O ministro Fachin, ele que decidiu sozinho, a ação foi impetrado um habeas corpus em dezembro, como eu disse, e ele concedeu esse habeas corpus ao paciente, que foi o Lula, e aí decorreu vai ser julgado tudo novamente. E aí o que acontece? São decisões que estão sendo tomadas, não só essa, mas de uma forma geral, que vem acontecendo, que todos nós temos acompanhado. Graças a Deus, o povo brasileiro ele tem participado mais, ele tem acompanhado de perto a política hoje, que eles estão julgando, estão decidindo de acordo com
os interesses deles não estão tendo mais fundamentação jurídica, fundamentação legal. Está tendo mais fundamentação casuística, é o ativismo judicial. O que seria o ativismo judicial? A nossa corte, que faz parte do órgão judiciário, do poder judiciário do nosso país, da nossa república, que compete a eles julgarem apenas os processos judiciais. O que eles estão fazendo? Eles estão legislando, criando uma hipótese, uma situação, uma legislação hipotética, legislando uma coisa que não existe, ou seja, eles estão interferindo no poder legislativo, estão criando inovações que não existem, interpretando leis da forma que eles entendem, melhor entendem. Tudo isso é uma aberração jurídica, porque está totalmente contra os princípios constitucionais, totalmente contra os direitos e garantias constitucionais da nossa Constituição. Ou seja, é uma aberração, é uma aberração. E o que fazer? O que nós podemos fazer, gente? E eu creio que é possível impeachment os ministros, só que tem que passar pelo Congresso Nacional. Tem que ter pressão do povo também, né, Zé? E tem que ser feito pelo Senado Federal. Só que aí o que acontece? O Senado Federal, muitos dos senadores, boa parte deles, também são investigados. E ali é um toma lá da cá, meio que um protege o outro. Infelizmente, existem pessoas que têm rabo preso, como o Chicão disse. E eu creio que seria difícil o Senado Federal conceder o impeachment de algum ministro da corte. Então, é um beco sem saída. E assim, nós devemos nos manifestar, não devemos ficar silente, porque tem um ditado que fala, né, que para o mal vencer basta que o bem não faça nada. Então, assim, não é fazendo apologia a nada, mas assim, irmãos, constitucionalmente falando, você só pode ser o lockdown, ele só é previsto na Constituição em caso de estado de sítio, determinado pelo presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional. Então, ninguém pode te obrigar a ficar em casa ou a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ou senão em virtude desse lockdown em específico, senão em virtude dessa decretação do estado de sítio. Então, assim, nós devemos nos organizar, nós devemos nos posicionar e tomarmos uma atitude, porque nós precisamos fazer alguma coisa. E é complicado de a gente falar sobre isso. E é difícil também, é uma situação bem complicada, ainda mais nessa pandemia, porque existem muitas narrativas, existem muitas coisas falando sobre o uso de máscaras, sobre o distanciamento social que a gente precisa fazer. Nós temos que tomar cuidado com os nossos familiares, com os nossos irmãos e com o próximo também. Mas, ao mesmo tempo, existem outras questões que é a nossa economia. Nós precisamos do nosso pão de cada dia para poder levar para a nossa casa. E já existem estudos empíricos, científicos, que comprovam. A ONU já falou sobre isso, vários estudos sérios, empresas dos Estados Unidos, da Europa, que atestam que o lockdown em si, por si só, não é fato influenciador em aumento ou diminuição de contágio. Isso já está mais do que demonstrado. E assim, não adianta você querer, como governante, resolver um problema e criar outro. Ou seja, você quer resolver o problema da doença. Fazendo lockdown, você cria outro problema, que é o problema econômico, que é o problema do nosso sustento. E assim, nós devemos pensar além do nosso egocentrismo, além de nós mesmos, porque muitas vezes nós pensamos com a mão dentro do bolso. Então nós temos que pensar nos nossos irmãos também, que passam por situações de necessidade. Ou seja, comércios que estão sendo fechados, pessoas que vão ser despedidas, que vão ficar desempregadas. E essas pessoas, muitas delas, que não têm nenhum emprego, trabalham como autônomo numa renda diária, que trabalham o dia todo para conseguir aquela renda naquele dia, para conseguir levar o alimento para dentro de casa. Servente de pedreiro, autônomo, pintor, peão de roça, igual meu pai foi. Então, são situações que o que a gente vê, que nós temos que pensar. Pense, irmãos, o que está por trás de tudo isso, desses decretos, dessas decisões, onde que o governo, pelo menos aqui no foco estadual, onde o governo quer chegar com tudo isso? Eles querem realmente... O governo está preocupado realmente com a saúde da população? Porque, pelo que eu sei, o pouco que eu sei, a saúde vai de mal a pior há mais de 20 anos. Os nossos postos de saúde, a saúde pública,
vai de mal a pior há muitos e muitos anos. E assim, se o governo não está preocupado com a nossa saúde desde lá de trás, Copa do Mundo, gente, o Ronaldo falou, o Lula falou que hospitais não ganham a Copa do Mundo, né? Alguma Que coisa não se constrói uma Copa do Mundo com hospitais, mas sim com hospitais estádios. não ganham a Copa do Mundo. Então, irmão, se eles não estavam preocupados com a nossa saúde Já naquela mostrou que época, dinheiro tinha, né? Porque fez. Sim, com muito desvio, superfaturamento, mas fizeram. E assim, se eles não estavam preocupados com a gente, com a saúde do povo, naquela época, imagine agora, irmãos. A vacina, nada contra a vacina, mas assim, não havia até pouco tempo atrás a aprovação da Anvisa. Então, como que nós vamos liberar uma vacinação em massa na nossa população sem aprovação do órgão máximo de saúde, o órgão máximo sanitário, que é o órgão federal, a Anvisa? Ou seja, é usar os brasileiros de cobaia. Porque, assim, não tem prova científica que tem efeito, não é placebo porque tem um efeito colateral, teve um efeito colateral em muitas pessoas. O placebo é quando aplica uma injeção que não serve para nada, Nesse caso, não, teve relatos de efeitos colaterais. Então, Ela teve assim, alguma reação. Teve reação. Então, são situações bem delicadas que nos levam a pensar. Então, pensem assim, qual que é a finalidade de tudo isso? Para quê? No meu entendimento, a finalidade de tudo isso é quebrar o país. Coagir as pessoas. Coagir as pessoas, intimidar, como nossa Corte Suprema está fazendo. Vamos fazer assim, para as pessoas entenderem. Ó, vou te dar um exemplo. Eu e o Zé trabalhamos juntos numa empresa e em um determinado momento o chefe chega e fala tá tantos milhões de desempregados, a firma tá ruim, eu tenho que abaixar o salário de vocês para R$300. Se vocês não quiserem, vocês vão ser mandados embora, eu vou contratar outro por 300. E aí? O que está acontecendo? Se isso realmente acontecer com o Brasil, que é um plano da nova ordem mundial, que é um plano progressista, que é um plano que brota lá na Revolução Francesa, no coração da maçonaria, que é um plano que vem junto com o comunismo, porque todos envolvem poder e finanças, não são separados ou coisas diferentes. Ambos têm o mesmo foco. Pode ser que exista até uma guerra mais para frente por pensamentos ideológicos daqueles que vão buscar esse topo de poder. Mas, no presente momento, para essa pequena minoria que é trilhardária, que comanda a economia mundial, o que está acontecendo é excelente, porque eles estão comprando firmas, casas, sítios, tudo que você imaginar a preço de banana. Estão comprando empresas a preço de banana, e a banana está cara, mas estão comprando a preço, na expressão popular, a preço de banana. Isso aí é um projeto que nós vemos algo satânico e sabemos que é possível acontecer, porque do mesmo exemplo que eu dei da empresa, estão fazendo conosco. O que vai acontecer comigo que o Zé quer funcionar? Nós vamos ter medo. Um povo coagido vai aceitar aquilo que tiver, e isso é um regime comunista, porque se eu te der comida, você vai comer, se eu te der a casa, você vai morar. Se eu permitir que você tenha um filho, você só vai ter um filho. Se eu permitir que você corte o cabelo só de um jeito, você vai cortar. Você sabe quem vão ser os primeiros a ser aí podados com isso que eu tô falando? Muitos desses movimentos que se diz defensor de minoria. Sim. Eles são massa de manobra, na verdade. Eles que vão sofrer depois também. Gente, é só ver o exemplo. Venezuela, Cuba. Tem vídeos do pessoal dos venezuelanos desenterrando frangos que foram enterrados porque já tinham vencido o prazo de validade. O pessoal está passando fome. E assim, num estado, num país onde determina que todos são iguais. Onde reina o comunismo, o socialismo. Então, retomando o raciocínio, qual que é a finalidade desse governo estadual em tudo isso? Vamos fazer um comparativo com os Estados Unidos. Qual que é a finalidade? O que ele quer, em última análise? Ele quer desestruturar a nossa economia para quebrar o país, e jogar essa responsabilidade para o governo federal, falar que é o governo federal que é o responsável por tudo isso, inclusive as mortes, por toda esse mesmo caos. O STF tendo podado o poder, porque o poder está na mão dos governadores. Ressaltando que foi o próprio STF que determinou que a decisão cabe aos governadores, aos prefeitos. Mas estão jogando a culpa sempre no presidente. Eles querem jogar a culpa no governo federal. Para quê? É tudo arquitetado, gente. O rapaz acabou de ser solto aí, o filho de Deus, para não falar outro nome. 2022 está aí. O que eles querem fazer? Eles querem quebrar para desmoralizar, desestruturar o cara, o nosso presidente, para depois entrar um candidato
para depois proporem uma solução. O Lula, o salvador do mundo, o Que ex-condenado, o ex-corrupto, o ex-ladrão. Então, gente, é tudo arquitetado. Que está no livro Capital de Marx, que é como se fosse uma teoria do caos, que é onde se deteriora tudo Eles criam o caos e dão uma para a solução. partir dali aparecer algo novo. É uma solução Que já eles tentou por criaram. Revolução Armada, não deu certo, e agora nós estamos vendo sendo implantada culturalmente. E aí o que reina nesse pensamento progressista, comunista, socialista, que é a mesma coisa, é a hipocrisia, gente. É o comparativo que eu falei anteriormente. Estados Unidos. Foi demonstrado, houve fraude nas eleições pelo correio, muita gente que já tinha falecido, estavam constando nas cédulas como votantes. E aí, Joe Biden ganhou. Teve esperneio, teve discussão, foi para a Corte Suprema lá dos Estados Unidos, beleza. Ganhou, empossou, tá lá. Primeiro ato como presidente da República, o que Joe Biden fez? Determinou que todos os médicos usassem hidroxicloroquina. Ou seja, quando era o Trump, não pode. Porque não resolve, hidroxicloroquina é uma bosta, não faz isso, não sei o que. Mete o pau no cara. Agora que entrou o Biden, que é um governo socialista, democratas e socialismo é a mesma coisa, é mais pro lado esquerda. Que é um governo socialista, silêncio, ninguém fala nada. Ou seja, quando é hipocrisia, irmãos. Quando é determinada pessoa que toma determinada atitude sobre a doença, no caso Covid, tudo bem. Agora, quando é o Trump, que é um cara conservador, católico, que preserva o valor da vida, que cortou a verba para as várias instituições abortistas lá nos Estados Unidos, quando é o Trump, não pode. Agora, quando é um cara que é comunista, pode. Então, é hipocrisia total. Outra coisa que veio na minha cabeça é que eu conversava com algumas pessoas de mais idade já, uma vasta experiência. E eles falaram algo que marcou meu coração e eu acredito ser uma realidade. Usando o exemplo dos Trapalhões. Tem gente que gosta dos Trapalhões, tem gente que não gosta. Se fosse hoje os Trapalhões, você imagina? O Didi cearense. Processo. Didi cearense. O Dedé galã. Mussum negro, Zacarias fama de homossexual. Hoje não pode. Para não falar, mas na época era, vou usar aqui a expressão, falando do personagem Zacarias já falecido, que era tratado como afeminado nos Trapalhões. O que nós vimos acontecer nos governos comunistas que passaram pelo Brasil aí? Enquanto presidente Lula e Dilma, eu vou falar sem medo algum, que eu quero que se lasque. Ele começou a colocar o negro contra o branco. O branco contra o negro. Dividir para conquistar. Começou a colocar o homossexual contra o hétero. Começou a colocar a mulher contra o homem contra a mulher. Mas qual sempre foi o foco? Que a própria Manuela Dávila um dia disse, né, vamos criar o nosso comunismo. Que foi prefeita de São Paulo, a Marta Suplicy, o próprio Eduardo Suplicy, maconheiro, falando que a ideia deles, quando eles racham alguém, mas eles queriam ser o ponto de unidade. Nós rachamos a sociedade, fizemos grupos de minorias, mas nós somos o Lula, é o filho do Brasil, ele é o ponto de unidade. O que acontece com isso? Ele vai se tornando um rei, como se fosse ali a salvação, e parece que o único ponto de unidade que existiria era o presidente nesse caso. Que é exatamente o que o Zé colocou, uma hipocrisia. Porque esse mesmo presidente que eu estou citando ofendeu mulheres, ofendeu negros, quando ele mesmo disse, falando assim, que foi ele que permitiu que os índios andassem de avião, foi ele que permitiu que os negros andassem de avião. Maico, queria falar com você um pouco aí, ó. O Maico tá aqui. Vou falar com todo amor e carinho. O Maico é Pode negro, falar. o Maico é gordo. Não é, Maico? Coloca Toda você na tela chacota aí. do mundo. É o Coloca aí. fofinho do programa. Preciso fazer essa pergunta Tô aqui. diretamente para você. Você acha que você andar de avião um dia é mérito seu ou foi por causa do Lula? Eu acho que foi mérito meu, né? Você trabalhou para comprar passagem? Lógico. E quando você vê uma pessoa falar isso aí, incomoda, não incomoda? Lógico que incomoda. Esse é o desejo do comunismo. Ganhar os méritos por tudo que acontece com a sociedade, tirando o quê? A meritocracia, tirando a capacidade de que você cresça. Sabe você aí que está nascendo aí para sua caminhada agora, sonhando em ter uma empresa? Se nós vivermos um governo comunista, como já está sendo implantado aí há anos, dificilmente você vai ser um patrão. Dificilmente você vai ter algo para crescer na sua vida. Não vai, porque não tem propriedade privada. Não tem como.
E nós não estamos brincando ou falando da boca para fora, não, meu irmão. Existe aí o Foro de São Paulo, tanto que o Andrezão acho que já postou aqui, ó. O Andrezão deve ter postado aí o Lula agradecendo o Foro de São Paulo, porque tinha uns idiotas que acham que não existe o Foro de São Paulo. O Boulos aí, que é considerado a menina dos olhos do Foro de São Paulo hoje, por ser jovem e brigar. Entra aí nos links que o Andrezão mandou, assistam vocês mesmo, tirem suas conclusões, não fique talvez no que o Zé tá falando apenas. E só para dar um exemplo assim do que você está falando, Chicão. Todos somos iguais, nós temos o mesmo salário. No exemplo aqui, eu sou médico, o Chicão também, mesmo ramo, somos cardiologistas. Recebemos o mesmo salário, só que ao contrário de mim, o Chicão estuda, e eu não, um exemplo. E o Chicão se mata e rala, estuda e faz especialização, vai e pesquisa científica e ele é top. E eu sou um médico comum, E o Zé sou cardiologista, vagabundo. só que sou um médico comum. Só que pelo entendimento, pelo governo socialista, nós temos que receber o mesmo salário. O que o Chicão vai fazer? Eu não vou mais estudar, porque eu ganho a mesma coisa que ele, que não faz bosta nenhuma, não estuda nada. Por que eu vou me preocupar em estudar, sendo que eu não vou ter méritos, não vou receber recompensa pelo meu esforço, pelo meu merecimento? Então, esse é o comunismo. Isso e todos são iguais. O que não existe. O que deve prevalecer é a meritocracia, porque você, meu irmão e minha irmã, você é imagem e semelhança de Deus, você é único. Você não é igual a ninguém, não tem como ser igual. Pode ser muito parecido fisicamente, mas a sua alma é única, a sua consciência é única. Lembrando que tem prefeitos aí que são declarados socialistas, que são exatamente como o Zé descreveu. Tanto faz quanto fez. E são muito hipócritas, por sinal. Eu vejo aí prefeitos que falam que vão investir na saúde, mas a primeira coisa que faz no primeiro dia de mandato é falar que vai construir um novo paço municipal. Não vou citar nomes aqui, mas o que tem de gente se preocupando consigo mesmo ou com o que vai deixar de legado é impressionante. Recentemente eu pensava nisso. Será que quando eu morrer, Zé, ou você, vou fazer uma pergunta, quando você morrer, e eu vou explanar o meu pensamento, diante de tudo que está acontecendo, você quer que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, olha esse cara aí, ó. Ele construiu uma casona, ele tinha um carrão, ele não sei o quê. Ou será que é muito mais gostoso para a família ouvir a pessoa falar assim, nossa, esse cara me ajudou tanto a hora que eu precisei. Esse cara aqui conversou comigo, me deu conselhos. Esse cara aqui, ó, a hora que eu estava lá no chão, lá ele veio e falou palavras para mim, apresentou Deus para mim. O comunismo ele vai te dar o que é essencial apenas para você viver de bens materiais e vai sugar a sua alma. Eu brinco que é como se fosse o Dementador lá do filme, acho que é no Harry Potter que ele surge e suga a alma do caboclo. Pelo comunismo você vai ficar totalmente dependendo do Estado. Você não pode fazer nada. O Estado tem interferência total na sua vida. Um exemplo, China, Coreia do Norte. Gente, o trabalhador chinês, por que todas as empresas estão lá? Porque lá é trabalho análogo ao escravo. O chinês trabalha 15 horas por dia, recebe uma mixaria. Tem milhares e milhares de pessoas que fazem parte do poder público chinês. É um chinês fiscalizando o outro. Então você é fiscalizado sua internet, tudo. Você não tem acesso a nada. Eles mudam tudo. Direito autoral lá não existe. Você não vai ver Sony lá, você vai ver outro nome. Polystation. Não existe PlayStation lá. Existe Polystation. Então eles trocam tudo o nome, não tem. É impressionante. Zé, vamos aproveitar esse momento aí que a galera tá com a gente. Meu irmão, minha irmã que tá assistindo aí com a gente, bastante gente, graças a Deus. Manda aí sua opinião sobre o STF, sobre a soltura do Lula, a realidade que você anda vendo. Nós vamos ler alguns comentários. Agora de pouco aqui o Evandro mandou um comentário muito legal, lembrando da frase da seguinte forma: vocês querem então vou reconhecer esse sindicato como Partido dos Trabalhadores, mas não esqueçam que um dia esse partido chegará ao poder e lá estando tudo fará para instituir o comunismo. Nesse dia vocês vão querer tirá-lo de lá e para tirá-lo de lá a custo de muito sangue brasileiro. É uma realidade que nós vemos hoje. Galera, vocês que estão aí nos acompanhando, mande escritos, manda perguntas se quiser. Lembrando que está rolando lá no Instagram a enquete. Se você é a favor do impeachment dos ministros do STF, isso é para a gente ter um parâmetro daqueles que nos acompanham, para nós aí falarmos um pouco para a galera que está sempre com a gente. Nós buscamos estudar, buscamos viver esse caminho de vida reta em Deus.
E amamos vocês que estão assistindo, por isso fazemos, dando a nossa cara a tapa, muitas vezes sendo até ofendido, perseguido, tentando nos calar, sendo oprimidos, vivendo reuniões, mas estamos aqui. Quero aproveitar esse momento e agradecer a galera que tem apoiado o Atitude Entre Linhas. Isso aí, galera. Quero começar aí de forma especial. Hoje nós estamos aqui usando, ó, pedi pro Maico cortar para a câmera principal, Maico. Nós estamos usando aqui o nosso tonel, que é lá do Garage Tonel. Quero agradecer aí o Anderson. Cara, muito obrigado por toda a ajuda. Estamos aqui com as banquetinhas também, vou até mostrar, ó. Ele que fabricou também, ó, com assento em espuma, top. Ele decora o ambiente, é gostoso de usar. Nós estamos aqui conversando, comendo em cima. Você que quer ter na sua casa, cara, ele faz armário para criança, ele faz ali a mesinha para você, como tem ali do Café do Brasil. Olha o tambor da Heineken, que coisa linda ali com os banquinhos iguais ao que nós estamos usando. Entra no Facebook, no Instagram do Garage Tonel. Faz o seu pedido. Cara, vale a pena porque sua casa vai ficar linda. Chama no WhatsApp 19 99 339 6759. Garage Tonel, top das galáxias. Ó, chique demais. Mandar um abraço pra galera que tá assistindo a gente. É o Ricardo Marangoni, a Eva, o Andrezão firme aí na boleia com nós. Ó, eu vi que tinha a galera aí lá de Boston junto com a gente. Mandar um abraço pra Pinhal, Leonel, Deus abençoe. A Sandra Campos aí com a gente também. Quem mais tá aqui com a gente? Olha lá, o Marcos Vinícius Lima, Deus abençoe. O Evandrão sempre com a gente, ajudando, comentando. Deus abençoe a cada um que tá aí junto com a gente. O José Marcos, o Juninho. Amém. Aí, ó. Olha lá, como diria Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Me lembrei daquela música lá do... Tá louco. Que vai falar do leiteiro ganancioso, lembra? Que botava água no João leite. Carreiro, não? O leiteiro ganancioso, enganava a freguesia, botava água no leite e vendia, eu ouvi falar dessa música, mas a letra eu não lembro. Que... Não sei se é a mesma canção, mas tem uma que vai falar que o macaco primata lá, ele vê o homem enganando o freguês e ele tem vergonha de se parecer com o ser humano. Não sei se é a mesma canção, mas vai nessa linha aqui do que o Juninho mandou para nós aqui, que o Rui Barbosa escreve, e é uma realidade. Chega a ponto de desanimar. Mas nós temos a Jesus Cristo que nos sustenta e não desanimamos. Quanta gente aí sofrendo neste momento com Covid, com outras enfermidades, pessoas perdendo pessoas que amam. E nós somos solidários a isso, temos as nossas lutas. Passei enfermidades recentemente com minha mãe, com meu pai. Sabemos e nos compadecemos, mas tem sido difícil para todos. E o Zé citou isso, esse fechamento, e tirando o ganha-pão da galera, e não é falácia, e não é porque foi Bolsonaro que falou um dia, isso é um pensamento de quem trabalha, quem levanta cedo todo dia para trabalhar. E quem pensa no próximo, sem dinheiro vai morrer. Você que fica falando assim, não, tem que cuidar da saúde. Meu irmão, você acha que a saúde, vacina, tudo que tem lá no hospital, é pago com o quê? Com coquinho? Com o nosso salário, gente, com nossos impostos. Se nós não tivermos o dinheiro para pagar o imposto, para pagar os funcionários, não tem o que fazer. Se todo mundo parar, não vai ter arrecadação de tributo. O Estado não vai quebrar. Não tem o que fazer. Como que vai se manter? O Estado... E tem gente falando uma asneira dessa. Tem que ter lockdown logo sim, porque saúde é o que importa. Meu irmão, se não tiver dinheiro, não tem saúde. E isso é uma falácia de poder comunista. Porque eles sabem que o Estado não vai perder o poder. E muita gente caindo nisso aí. Ó, o Marcos da Col, o Juninho lá de Estiva Gerbe, Deus abençoe, junto com a gente. O seu Wilson Dipper lá de Limeira, seu Wilson, Deus abençoe. Seus, deixe seu comentário aí, o que você acha do atual STF, o que você acha dessa soltura do Lula e de tantos outros ladrões que estão sendo soltos junto com isso aí. Manda seu comentário aí, seu Wilson. Eu sei que o senhor é um cara que gosta aí também de cutucar a onça com vara curta. Mandar um abraço pro Rodrigo Pereira aí, ó. Deus abençoe. Quero mandar um abraço pra Tami Habib. Tem aí, Maico? Oh. Ei, Merchan. Esse aí é top. Você que tá com a funelaria estragada, como diz o Andrezão. Você que tá aí meio derrubada. Minha irmã que tá me assistindo aí, ó, que tá mais enrugada do que o Pedro de Lara lá, que fazia júri no Silvio Santos. Tem a solução pra você.
Tami Habib. Rala, ralando, tchai. Rala, ralando. Tami Habib. Ó, solta aí pra nós, Michael. Ó, vai fazer limpeza de pele, vai tirar tudo esse escravo, essas espinhas fedidas que tá aí na sua cara. Depilação a laser, design de sobrancelha, massagem modeladora, microagulhamento, drenagem linfática. Você que tá se sentindo aí meio fofinho, fofinha, você tem que ir lá na Estética Tami Habib. Lá na rua Romeu Albani 55, no Parque Real, em Mojimirim. Visita lá no Facebook ou no Instagram, Tami Habib. Como é que é, Michael Risquinho? Underline? Underline. Esteticista, tratamentos corporais e faciais é na Tami Habib, meu irmão. Vai lá que ela vai deixar você gatona, vai te deixar aí top das galáxias, Tami. Um abraço, Deus abençoe. Eu sei que vocês estão vendo que nós estamos comendo aqui, né? Por sinal, uma pizza muito boa. Da onde é essa pizza, Michael? Solta sua voz aí. Pizza Dolê. Olha que felicidade. Falar de comida é com o Michael mesmo, né, Na irmão? Avenida 9 de Só Abril. eu? Avenida 9 de Abril, 595, no centro de Mogi Guaçu. Pizza Dolê. É Pizza delivery, vai Dolê. entregar aí na sua casa vários sabores deliciosos. Chama no WhatsApp 1999-452-8247 ou 19-3019-6343. Pizza saborosa no Pizza Dolê. Ele faz aí a sua campanha para você terminar a sua casa, para você casar. Vai lá, pega o talão de pizza dele para vender. Vai ser muito feliz. Nós estamos com a nossa campanha de pizza. Iniciaremos a venda em abril e vamos entregar aí no mês de junho. Pela graça de Deus, já vou pedindo ajuda de vocês. Top demais. Aí, ó, o Edinho entrando aí agora. Edinho, um abraço. Fio, você não chega tarde, você manda, você chega a hora que você quiser. Manda um abraço pro Vardemar aí. Ô, coxinha gostosa do bar do Vardemar. Direto eu tô lá picando cartão. Vamos voltar lá pro nosso tema. Michael William, quero saber da sua opinião agora. Você não falou nada hoje ainda. Você que é o tarja preta aqui do Atitude Entre Linhas. Você que bota terror. Michael, corta pra sua câmera. Fala aí. Qual é a sua opinião, Michael? Sua ótica aí, você trabalha numa escola hoje, correto? A escola é top, correto? Opa. Você vê ali crianças aí a partir de que idade? A partir do 1 ano e meio, 2 anos. Até qual idade? Até 14 anos. Então vamos 15. falar aí dos 9 aos 14 anos, pegar 5 anos aí. Você vê muito jovem hoje que já, não vou falar a palavra mal acostumado, mas influenciado por uma mídia distorcida hoje? Tem bastante, né? Que nem não só os jovens a qual eu vejo lá, né? Mas os jovens, como eu passei pela faculdade há uns 3 anos atrás, jovens bastante influenciados por professores, né? Que, vamos dizer assim, não tinha sua própria opinião, mas que alguns professores não tão bem intencionados, né, vermelhinhos, foram... E esse ambiente da faculdade aí tinha muito comunista ali? Tinha, né? Tinha o pessoal de história, né? Aí você fez qual curso, para o povo Fiz saber? pedagogia. Que vai praticamente educar crianças. Sim. Então, na sua sala tinha quantos alunos? Começou com quase 100, né? Tinha 4 homens, né? O resto tudo menina. Começou com quase 100 e ficou com 30. 30 terminaram. 30 então vamos supor terminaram. que 30 pedagogos saíram dali, talvez não tendo o conhecimento que você tem, e guardaram no coração Sim. aquele viés comunista que foi passado por alguns professores. Sim. Esses 30 professores vão educar, aí cada sala de jovenzinho hoje tem quantos alunos? Se for criancinha, 18. Se for maior, uns 20 e pouco. Então vamos pôr aí que 500 jovens, talvez, por ano, vão ser educados por esses pedagogos com um viés comunista. Lógico que é uma conta aqui redonda para a gente fazer mais rápido. Mata mais do que o Covid, Zé. Meu Deus do céu. Mata mais do que o Covid. E Tem um livro que chama a Lista Negra, parece que é a Lista Negra do Comunismo, alguma coisa assim. E pra você ter noção, gente, na sala tinham 3 pessoas que a gente, né, católicos, que são a favor da vida, essas coisas. Tinha 3. Eu, uma menina e o Leandro, que já cantou aqui.
Você imagina a situação. Por que eu disse que mata mais do que Covid? Não estou aqui julgando ninguém que estudou com o Maicon, hein? Longe de mim. Mas eu quero dizer da seguinte forma. A pior morte que existe é a morte cultural do sentido de saber a verdade. Porque quando nós conhecemos apenas uma verdade, e ela pode ser a equivocada, como nos ensina Santo Tomás de Aquino, nós podemos morrer com aquilo ali no coração e fazendo mal, sempre fazendo mal. É algo que pode destruir famílias, pode destruir aí o nosso estudo. Quem que o nosso estudo venerou aí quando teve como ministro da Educação o Haddad? Paulo Freire destruiu com a educação brasileira. Nós temos um bando de burros hoje dentro das escolas que só passam de ano porque é automático. Não vou generalizar, que deve ter uns 5 que sabe alguma coisa. Acho que foi ideia dele você ser aprovado a progressiva. Você vai Na verdade, não sei se foi ideia Alemanha dele. e Japão. Aí A ele aprovação trouxe... progressiva, que você não repete de ano, você vai subindo até a 8ª série, aí só lá você é barrado. Hoje é 9ª série, né? É 9ª hoje. Mas em países onde a educação é bem aplicada, onde tem moral e ética, foi funcional. No Brasil, onde o jovenzinho pode chegar lá, deitar lá na sua carteira, cobrir a cabeça com moletom, ficar no WhatsApp, não funciona. O Davi Luzetti aí, que teve várias vezes aqui falando, ele dando aula, o sofrimento na sala de aula. Minha irmã, que esteve aqui no dia do professor, em outubro do ano passado, falou do sofrimento dela, porque o professor não tem mais voz. Tudo isso, infiltração do comunismo no Brasil, idolatrias aí de comunistas, socialistas, algo que foi sendo implantado de uma forma terrível. Nós vimos a ideologia de gênero que foi implantada na cartilha do MEC em 2016. Se muitos católicos cristãos não se levantassem, estava aí o problema. E eu quero falar uma coisa para vocês. Se vocês duvidam disso, leiam um livro, Desconstruindo Paulo Freire. Sim. Eu comecei a ler esse livro, irmão. É muito bom. É muito bom esse livro. E assim, o que tem sido feito. Tudo isso tem um motivo, é intencional, não é por acaso. O que eles querem? Eles querem destruir a tradição, destruir os valores. É a revolução cultural mesmo. Transformar tudo aquilo que é virtuoso em uma coisa ultrapassada, que não se aplica mais. Um exemplo é a virgindade. Hoje em dia, muitos jovens, se não a maioria, não posso falar todos porque não posso generalizar, seria muita pretensão minha. Mas muitos jovens hoje veem a virgindade como uma coisa ultrapassada, como uma coisa, não mais como uma virtude. A castidade em si, né? A castidade em si. Não como mais uma virtude. Você não é você ainda é virgem, você é quadrado, você é ultrapassado. Casamento. Hoje em dia eles querem colocarem goela abaixo na nossa civilização a união poliafetiva, onde o homem pode ter relação ou se casar com vários outros homens. O que quiser, com cacto, com a bicicleta. Ideologia de gênero não é só também a questão do sexo entre menino e menina, que não tem sexo definido, mas a narrativa de você poder se relacionar com qualquer coisa é ideologia de gênero. É a narrativa que fala que você pode ser o que você quiser. Você pode ser um cavalo, você pode ser o que você quiser. Você pode ser um jacaré. É baseado em Judith Butler, né? Baseado em Judith Butler, ali na teoria que destrói aquilo que Deus criou. Que somos nós, feitos à sua imagem e semelhança. O Celso Furigo escreveu um negócio aqui que eu concordo com ele plenamente. A maior ideia do comunismo no Brasil, no quesito cultural, é deixar o cidadão burro para se tornar mais fácil de dominar. Tudo isso é intencional. É proposital, realmente, não tem nem o que... Que é baseado nos ensinamentos do italiano Antônio Gramsci. Mandar um abraço pro Calil lá do estacionamento, pra Gláucia, Calil, Deus abençoe vocês. Estamos em oração junto aí, galera. Deus abençoe. O Andrezão escreveu: fora que muitos estão incentivando a pornografia e pornografia mata o amor. Com certeza, porque... Sem dúvida. A sexualidade faz parte do ser humano, o sexo faz parte da vida do homem e da mulher, mas existem os seus períodos e os seus propósitos. É tão bonito, eu vou dar um exemplo, o Celso aqui, tem uma família linda, cheio de filho lá, né, Celso? Alegria. O Celso glória a Deus. O Celso Cacarina é produtor firme lá. Amém. E onde come um, vi ele falando várias vezes, onde come um, come dois, se mandar mais um, come três, mandar mais um, come quatro.
Porque se Deus Com está dando a certeza. condição, ele vai fazer criar. E é a beleza da família, um pai, uma mãe e os seus filhos. Só que a maioria dos comunistas pregam o que hoje? Não tenha filho, Tenha não. filhos. Tenha um pet, tenha seu Seja cachorro. feliz, viva sua vida como você É. quiser. Isso é um pensamento satanista, na verdade. Sim. Faça o que você quiser, né? E não- Extingue a primeira frase praticamente de Deus dada a Adão e Eva. Crescei e multiplicai-vos, né? E eu Primeira falo um fra- negócio pra você hoje em dia, né? Que nem você, que nem Essa você voz falou, é do Michael William. que nem você falou assim, cria um pet. Tem muita gente Exatamente, mesma trocando coisa. o ser humano Sim, por um pela, pet. por um cachorro. Não estou denegrindo a imagem do cãozinho ou do gatinho, não. Mas só que o gato, o cão e o gato, ele tem que ser tratado como um bicho Animal de estimação. doméstico, Animal. sim. Bicho de Sim, estimação. E o ser humano como ser humano. Maico, e outras situações hoje, a gente tem o Instagram, infelizmente no Instagram aparece de tudo. Olha lá, o Celso falou, só tem 3 filhos. Você 3 filhos, a turma tá achando que você é louco, sabia? Que agora o normal é só um filho, ainda a turma fala que é louco ter um. Tem que fazer filho mesmo, Celso. 3 filhos é bacana, né, Zé? De 3 pra mais, né? Hoje em dia, quanto mais melhor, quando Deus mandar, né? Eu quero ter o próximo já, se Deus quiser. Aí, ó. Vamos nos organizar. E o que eu... Nossa, até esqueci que eu ia falar agora. Não, eu tava comentando sobre essa situação de... Não é só pet. As pessoas vai lá, agora tem aí... como é que chama aquele boneco do boxe que a turma dá um soco nele? Boneco de silicone, boxe. o boneco de boxe, mas ele completo com órgão genital. Aí a mulher vai lá, compra ela, torna parceiro. Maria. E o homem, os homens era mais famoso a boneca inflável que tinha. Hoje tem pro homem, pra mulher, e aquilo ali é o parceiro da vida dela. Ou seja, ridículo. A pessoa continua sozinha, vazia. Gente, é assustador. Deus a já falava, realidade. lá no começo da Bíblia, né, na criação, Deus já falava, não é bom que o homem esteja só, né? Foi para isso que ele criou uma companheira que lhe seja à altura, né? Para estabilizar, Foi a né? mulher. Alguém precisa falar, não faz isso. E hoje em dia, o que eles fazem hoje? O que eles defendem? Que você não case, que você viva a sua vida. As brincadeiras, né? Nossa, casou, agora acabou a liberdade e tudo mais. Porque foi se perdendo esses valores, né? Que se tinham no passado. A importância do sacramento do matrimônio, da família e tudo mais. Eles querem destruir tudo isso, né? Chama boneco sparring. Como? Boneco sparring. Esse daí mesmo, cara. É coisa. Boneco sparring. É difícil demais a situação no presente momento. E nós falamos já desde o início do programa onde é a raiz disso. Uma ideologia que foi tirando a moral, a ética, o bom costume da família brasileira, foi tirando de nós a tradição, Zé. Passada de pai para filho. Você que está me assistindo aí, você há de concordar comigo, ou talvez não, mas pouquíssimos filhos hoje querem ter o emprego do pai. Não se espelham mais. E isso é um viés comunista. Por quê? A pessoa cresce querendo fazer uma faculdade, passar em um concurso público para trabalhar no governo. Para trabalhar, para ser funcionário do Estado. Essa é a mentalidade que o comunismo foi implantando. E o cara que tem um comércio local, quando ele morre, o comércio local fale. Aqui em Mogi, quantas coisas, Mojimirim, quantas coisas de tradição que nós vimos que foram fechadas, de nomes de famílias milionárias. O pai cria o patrimônio e os filhos destroem. Não sei se eram da cidade, eu vou falar aqui nome de lojas, talvez, que poderiam ter uma continuidade. Fique claro, sem crítica, porque eu não conheço a história. Eu vou citar como lojas famosas. Não conheço herdeiros. Mas, se houvesse a paixão, talvez estariam de pé. Vamos dar um nome gritante. Sorveteria do Genaro, Casa Botelho. Tantas coisas. Quem nunca foi da minha idade, criança, quando tinha as lojas Timberman, que tinha os brinquedos? Seu Michael acho que vai nem lembrar disso. Você já é da geração da Doremi Brinquedos, né? Falando os nomes aqui apenas para citar como conteúdo. Mas quem estiver assistindo sabe do que eu estou falando. São lojas de nome, de tradição, que nós imaginávamos que nunca iriam acabar. E nós sabemos que muitas vezes o pai termina algo. Lógico que existe a paixão pela profissão. Não estou criticando isso, não. Um exemplo, o cara talvez que o pai era dono de uma loja de roupa, mas ele ama carro. Ele foi se especializar em motor, montou sua oficina. Isso é maravilhoso, eu acho lindo. É o carisma, né? Os dons, Isso. Que nem lá no meu vô, né? Vocação da pessoa. Meu vô era serralheiro. serralheiro. Só que
meu avô deu muito exemplo para mim e é uma pessoa é quem eu me espelhei para ser quem eu sou hoje. Só que meu tio é mecânico, aprendeu com meu tio Furigo, e meu tio hoje ele é farmacêutico, né? Corte pra você, irmão. Mas só que a gente nunca deixou de lembrar na aprendizagem que meu avô deu pra gente, né? A moral, a ética. Ensinando É o isso aí. homem a se virar, né, também, Mike? Sim. Porque hoje a molecada não sabe trocar uma resistência de chuveiro. Se caiu o disjuntor lá na frente, lá no portão da casa, tem gente que não sabe arrumar. velho. Meu avô ensinou eu mais ou menos a soldar, a cortar um ferro. Você sabe o que é uma chave de fenda? Sim. Uma chave Phillips? Sim. Tem gente que se perguntar hoje não sabe. Um alicate de pressão. Deus que me Opa. perdoe falar isso, mas o homem que não sabe o que é uma chave de fenda hoje com mais de 16 anos, eu não vou... Você sabe o que é uma policorte? Oi? Uma policorte Não. é tipo uma lixadeira, só que grandona. É, pra cortar material feio. Isso aí. Isso é relacionado à mecânica, tudo bem. Mas uma chave de fenda, eu digo por quê? É algo que nós temos que ter básica. até na nossa casa. Pra você soltar um parafusinho da fechadura, se precisar. Vamos supor que sua mulher entrou lá no banheiro e ficou presa no banheiro. Você precisa soltar um parafuso. Ou seu filho, sua filha. Né? Não tem uma chave de fenda. Não tem, porque não sabe. Quebrar a porta. Um exemplo simples também, que foi se perdendo. Bem simples. As pessoas hoje, como que elas vão nos locais? GPS. Não se conhece mais os locais pelo nome da rua. Não mesmo. Por já ir por aquele local e ir pela confiança que você já foi e sabe o caminho. Agora é só Não sei se o GPS. Danilo tá assistindo ainda, mas eu lembrei de que nós ficamos perdidos em Vargem Grande do Sul. Aí nós paramos pra perguntar pra pessoa. E a pessoa era chilena. E nós tava conversando dentro da Kombi do Pica-Pau. O irmão do Danilo Juninho ficava sempre brincando. Aí nós paramos perguntando: você sabe onde fica a igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui? Ele olhou pra nós e falou: não conosco, no senhor. Eu não conosco, senhor. O Celso escreveu outra que eu concordo. Meu avô Furigo falou uma coisa e eu concordo até hoje. O que um pai constrói, o filho usufrui e nos netos nem chega. É a realidade que nós estamos vendo hoje. E sabe uma curiosidade interessante, cara? Que as maiores famílias, mundialmente falando, as mais ricas e as mais importantes conhecidas, têm muitos problemas relacionados à nova ordem mundial. Elas estão dentro da nova ordem mundial, que é o Dentro de uma bolha também, que né? é o demônio que está por trás de tudo. Mas, cara, todas elas seguem o patriarcado. Sim. Todas elas são unidas. Ou seja, o patrimônio não se dissolve com o tempo. Olha que curiosidade interessante, né? É um detalhe que... E eles são tradicionalistas, a maioria. São tradicionalistas. E investem muita grana na revolução, no socialismo, Jorge Soros, toda essa turma. Querem um poder ainda maior. Foi o que eu citei aquela hora, né? É a Sim. minoria que está no poder. É capitalismo, tradição para eles, para a família, patriarcado. Tem os problemas deles de estarem envolvidos com a nova ordem mundial, sobretudo também maçonaria, sociedade secreta, essas A coisas. Gáucia Calil agora depois Mas eles escreveu seguem, aqui, ó, cara, a tradição. Ela tem loja de carro. Ela falou, os meus filhos vendem carro. Seguiram ali a tradição do pai, o pai ensinou. Eu acho isso muito bonito, é bacana também. Mas, não só na profissão, mas na moral e ética. Um bom pai, vou usar o exemplo aqui de quem está assistindo com a gente, o Beto, lá do Beto Motopeça. Quem conhece o Matheus, cara, que moleque exemplar. Não seguiu ali a profissão do pai, mas o caráter, a herança da tradição, a religião faz toda a diferença. É ter Cristo como pedra fundamental do nosso caminhar. E a educação vem de casa, né? A educação vem de casa. Sim, ajudar. Mike, vamos fazer aí agora, mandar aquele abraço. Esse aqui o Zé gosta, hein, Zé? O Maurício Leles, o carro da felicidade. Você comprou coisa com ele hoje? Comprei. Nossa. Eu também comprei. Que isso? Gente, que Maurício delícia. Leles. Eu comprei queijo. Nossa, eu comi metade do queijo só hoje. O meu filho comeu 1/4 do queijo sozinho. Hoje eu comprei queijo, comprei cocada. Hoje ele e ele nos ajuda muito. Ele doa as coisas para nós aqui no programa. Maurício, você tá, de parabéns pelo produto. Eu comi a cocada, não vai ter nem para mostrar aqui. Boa.
Pensa na Ô, louco, cocada. não deixou nem pra nós, cara. Não, já foi, já a Ana também Aquela comeu. cocada quebra-queixo? É parecida, mas eu comprei da boa. de 3 sabores. Maracujá, o coco normal e a coco queimado. Esse é o carro da felicidade com Maurício Leles. Queijos, doces, biscoitos, vinhos, salaminho. Ai, que salaminho gostoso. Meu Deus do céu. É bom demais, cara. Bom Tudo demais. que ele vende. Boiola. Bolachinha, o bem casado, tem de goiaba, tem de leitinho, tem de Nutella, tem de chocolate, tem de doce de leite. Eu nunca vi ter tanta coisa assim, pelo amor de Deus. Maurício Leles com o carro da felicidade. Chama no WhatsApp 1999-120-2024. Ele vai na sua casa, vai levar. E se você falar que assistiu no Entre Linhas, tem 10% de desconto. Maurício Leles, o carro da felicidade. Dá desconto aí, Maurição, pra galera. Esse eu a garanto, como dizia o seu Crenço, lembra? Organizações Tabajara. Agora com o Equio. Um abraço pra Mirella, pra criançada. É outro também reprodutor aí. Esse é top também. É isso aí, parabéns. Deus os abençoe. Tem que povoar o céu, irmão. Isso aí. Quanto mais, Esse aí mais filho pro céu. Esse aí é reza o terço, neném no berço. Ei, Deus abençoe. Não Ó. tem mais que demora 9 meses pra nascer, né? Ai, glória a Deus. Vamos voltar lá. Estamos quase aí chegando já hoje no finzinho aí do nosso programa, Zé, que eu creio que deu para falar bastante coisa. Tá rolando a enquete lá. Se você acha que alguns ou todos ou a maioria dos ministros do STF deveriam sofrer um impeachment, entra no nosso Instagram, vota sim ou não, que fique claro, cada um tem a sua posição, a sua opinião. Mas nós estamos vendo aí rabo preso de todos os lados, né? E esse rabo preso que nós iniciamos no programa, que foi o motivo do tema de hoje. Um Brasil de impunidade onde o crime compensa. Porque o tanto de ladrão nós estamos vendo solto, o tanto de bandido político solto, é desvio de dinheiro, é casa de milhões compradas e nós não sabemos de onde vem dinheiro. E o cidadão de bem preso em casa, né? Exatamente, nós estamos presos. Nós estamos presos em nossos lares hoje. Corremos esse risco. Se não for pelo bandido que vai entrar na casa, você tem que dar volta no quarteirão, acender luz, olhar. E um detalhe, quem que vai seguir as determinações do governo? O povo de bem. O Somos ladrão nós. não. O ladrão, O a lei não bandido vai existe continuar. pra ele, irmãos. A lei, ele está à margem da lei. Pra ele não interessa o que o governador determina, o que o prefeito determina. Ele não vai seguir e acabou. Vi um vídeo hoje, Zé, o cara foi roubar uma menina vindo da escola, um celular velho. O cara parou a moto, o cara tava entregando marmita. Ladrão motoboy. Tava entregando a marmita, foi roubar o celular da menina sem arma, sem nada. A menina não quis entregar. E a menina até forte. Queria que fosse a Eva da nossa comunidade para ter dado um pau nele. Mas a menina não aguentou com ele. O cara deu um monte de soco na cabeça da menina. Nisso, uns serventes de uma obra vieram com um caibro, assim, deram na cabeça dele e acabou montando na moto fugindo. Meio-dia, o cara vai roubar um celular de uma pessoa que não tem dinheiro, que está passando necessidade às vezes. O cara tá trabalhando e vai roubar. E burro, com a moto que é dele, foi roubar, daí a câmera pegou a placa. Estamos numa situação onde talvez até o cara que é de bem tá vendo tanta coisa ruim que ele fala, quer saber? Vou roubar aquele celular ali porque tá fácil. Então, irmão, mas assim, não é a sociedade que faz isso. Não é a É a discriminação escolha da própria. sociedade. É o caráter da pessoa. Exato. Porque se fosse assim, a pessoa que cata papelão na rua seria bandida, e não é. Então, Mas há um assim, estímulo, eu digo. O cara sim, já tá a tentação balançado. é muito grande. Isso. A tentação é O cara muito já grande, tá mas a pessoa que balançado. tem caráter, que corre atrás, ela tem dificuldade, ela passa dificuldade, mas ela Luta e conquista. não rouba. Ela cata papelão, ela faz acontecer. Ela Exato. se desdobra para levar o pão para dentro de casa, Sim. mas ela não comete crime. Mas o cara que tá balançado no caráter, ele vê tanta impunidade, ele vê aí político roubando, ele vê ladrão roubando e já solto. É no o outro dinheiro dia, fácil, né, irmão? Dinheiro entrando fácil. O que ele vai Dinheiro fazer? fácil. O cara vai botar a mão na arma e vai roubar. E com as narrativas dos governantes e políticos, que é um desfavorecido da sociedade. Então, tem muita gente que privilegia esse tipo de pessoa, né? Então, a tentação realmente é muito grande, infelizmente. E o que agora eu preciso falar, porque esse canalha do Lula falou uma frase que eu tinha vontade de bater nele. Ontem, no discurso dele, ele falou que a Covid está do jeito que está no Brasil por causa dos cultos e missas que andam tendo, que o povo vai sem máscara. O seu sem dedo, presta atenção numa coisa. Eu sei que esse vídeo não vai chegar nele, e se chegar também eu quero que se lasque. Mas é para aqueles que estão assistindo entender.
Será que ele foi em alguma missa? Eu vou falar pela nossa doutrina católica. Eu trabalhei na frente de acolhida com tapete sanitizante, limpando o banco com álcool em gel, com desinfetante, álcool na mão de todos que entram, obrigatório uso de máscara, obrigatório distanciamento. Nós fizemos todos os procedimentos que existem dentro de um hospital, praticamente, para que não houvesse uma transmissão. Diferente do mercadão, talvez, que você defende tanto, que você vai lá tomar sua cachaça, comer pão com mortadela. E não estou criticando aqui os trabalhadores de lá, não, mas a ação que alguns fazem, e não é só ele, até mesmo o presidente, quantas vezes foi de um monte de lugar sem máscara, já que é para comentar de um geral, vamos falar tanta coisa errada acontecendo. E tem gente que vai defender esse canalha falando mal das igrejas, falando que é culpa das igrejas, esparramação. Fique claro que eu estou pegando esse trecho específico, ele falou mal de um monte de coisa atual. E tem católico, e tem evangélico que bate palma para um tranqueira ladrão desse. Deu o que fazer para tirar essa quadrilha, que eu vou falar aqui que talvez é maior do que o Mussolini aí na formação de quadrilha, do que houve na Itália. O que eu estava falando sobre eu acho que não é a lista negra, é o livro negro do comunismo. Isso, o Leandro Costa O comunismo citou aqui. no mundo todo, ele matou, gente, mais de 100 milhões de pessoas. E foi com ditaduras, foram regimes ditatoriais que pregam a mesma narrativa ideológica do socialismo, do comunismo. Stalin na Rússia matou, estima-se, 40 milhões de pessoas Lenin. de fome. Mao Tse Tung na China, Sim. estima-se que 70 milhões de chineses morreram de fome. E Mussolini, o italiano Mussolini, Coreia do Norte, Venezuela, Tantos outros. Cuba, nossa. Então, O Andrezão já postou o link aí para você, ó, da frase daí do Lula, culpando as igrejas, os cultos, por transmissão de assiste vírus. lá, galera. E assim, o que é legal também, que até é para recomendar para vocês assistirem, se vocês puderem, tem uma série de vídeos da Brasil Paralelo que fala sobre os 11 Supremos, que é como se fosse um dossiê, um documentário, falando de toda a vida jurídica, desde o início de cada ministro do Supremo Tribunal Federal. E tem em específico também o do ministro Fachin. E só um detalhe que você estava falando sobre a questão do que o Lula falou dos cultos, né? Para que você possa assistir esse vídeo sobre o Fachin. E nesse vídeo, a informação é de lá, eu estou dando a fonte para vocês. Esse vídeo ele relata o seguinte: o Fachin ele era jurista, só que ele não era de carreira, ele não foi juiz, ele era advogado. Ele advogou pro INCRA, ele foi advogado do INCRA, ele era a favor da reforma agrária, contra a propriedade privada, contra o produtor rural, que leva o pão de cada dia para nossas casas, né, pelo plantio. Depois, ele foi empossado como ministro com a indicação da Dilma, foi a última indicação da Dilma Rousseff. Foi ele, gente, o autor, ele que fez uma proposta, eu não sei se ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas ele que fez a proposta para aquela lei da abuso de autoridade religiosa. Foi ele que propôs aquela questão de que você não poderia fazer discurso político dentro do culto. Ele estava no TSE. Sim. Ele que foi uma das pessoas que propôs isso, irmãos. E também, para lembrar, ele foi o ministro que determinou que a polícia não subisse nas comunidades, nas favelas, durante a pandemia. Numa determinada época, lá no Rio de Janeiro. Se demonstrando totalmente comunista. Foi determinação dele, ou seja, a população que já está sofrendo com o tráfico nessas comunidades, ele determinou que a polícia não patrulhasse nessas áreas. E aí a população ficou totalmente desamparada. Os traficantes, houve guerra, disputa entre traficantes, os traficantes mandaram postagem na casa dos moradores, criando novas regras. Então, nossa, é bem triste. Mandar um e é bem abraço legal aqui, ó, vocês assistirem. o irmão meu, o Douglinhas, assistindo. Douglinhas, um abraço. Douglinhas evangélico aí, fervoroso. Deus abençoe o Douglas Adislau, ele, a família e filhos. Um abraço para você. A Aline Godense, lá de Mogi Guaçu. Deus abençoe. A Ana Lúcia aí com a gente. A Marina Mangucci. Deus abençoe vocês. O Andrezão mandou o link lá já do Brasil Paralelo, para quem tiver curiosidade de assistir. Assiste lá, galera. Galera, muito nós bom. estamos numa situação, infelizmente, difícil no Brasil, aonde, que nem como o Zé citou tudo aí sobre o Fachin, esse com certeza tem um rabo preso, né, Zé? Porque tudo que foi falado, indicação da Dilma, se demonstra ser totalmente contra a religião, as igrejas em si, talvez não falado da boca para fora, mas pelas ações demonstradas. E fique atento nisso, porque quando você vê alguém na política que é contra policial militar, esse já assinou sua carteirinha de comunista.
que é o que muitos jovens vivem hoje dentro das faculdades. Faculdades federais, por sinal, são a favor de que a polícia saia para que eles fumem maconha tranquilamente lá dentro. É algo ruim para nós brasileiros, porque nós estamos formando uma sociedade de drogados com diploma que vão manifestar na rua para colocar o Lula no poder de novo. Essa é a minha ótica, porque já foi o que aconteceu por um tempo. Zé, nós estamos chegando ao final aí quase. Falamos pra caramba hoje. Galera aí escreveu bastante também. Quero agradecer o povo, que Deus abençoe, vocês são demais. Maico, quer fazer alguma colocação aí para nós? Esse Brasil de impunidade, eu creio que nós falamos muita coisa para esclarecer para a galera. Lembrando que vai estar no Spotify esse tema de hoje, conversado entre eu e o Zé e o Maico. Hoje nós vamos encerrar aí rezando esse programa daqui a pouquinho, pedindo pelas famílias, pelas pessoas e pedindo também uma mudança, a intervenção de Deus. Só que a oração não vai ser para que Deus haja, mas para você que nos assistiu e está assistindo, mude o seu pensamento, para que você haja, para que você tome uma atitude, para que você saia talvez apenas do sofá e faça o que nós fazemos, e vamos te apoiar e vamos lutar junto. Nós precisamos levantar essa bandeira do bem contra o mal. Quanto mais as forças ocultas, as forças das trevas se destacam e as da luz se abaixam, isso vai destruir a sociedade. São Francisco vai dizer que basta um raio de luz para acabar com as trevas. Nós precisamos ser essa luz. Papa Francisco cita algo muito bacana. Ele diz que uma árvore que cai faz mais barulho do que uma floresta que cresce. Porém, se essa floresta ela cresce e ela já cresce morta, não há oxigênio. E hoje nós vemos uma floresta comunista crescendo para acabar com o oxigênio do mundo. Nós precisamos talvez ser esses lenhadores que vão derrubar algumas árvores que estão prejudicando a sociedade. E eu não estou falando apenas no sentido figurado nesse caso. Nós vamos precisar derrubar pessoas que estão no poder com a nossa força, com a nossa voz, com a nossa coragem. É um tempo de luta novamente para que a impunidade não tome conta de tudo. Para que esse STF não seja o governo federal, para que não assuma as prefeituras, porque a realidade é essa. Nós estamos diante de um STF comunista. Estou falando sem medo algum isso. Você falou para mim Michael? Falar alguma coisa, né? Opa! Então, hoje eu pedi para você que a gente vai fazer um momento, não um Mike Love, mas um momento escancarado da fé. Ontem mesmo eu estava conversando com a Daniele Michelucci, né? E ela estava citando uma das aparições de Nossa Senhora, que não é catalogada não é comprovado pela igreja, né? Que é a aparição lá de Pernambuco. Em Pesqueira, no Pernambuco. Isso, em Pesqueira, no Pernambuco. Ela é reconhecida, mas não é ainda oficializada. Oficializada, isso, desculpa. E assim, eu estava pesquisando aqui, e Nossa Senhora apareceu lá, e dizia que iria vir 3 grandes desastres no Brasil. Um deles, peguei aqui para mostrar para vocês, para falar para vocês, são 3 castigos, sendo um deles sangrento, a revolução produzida por homens ímpios para implantar no Brasil uma ditadura comunista. O segundo será semelhante à Revolução Espanhola de 1936, e o terceiro é uma repetição da aparição de Nossa Senhora de La Salette na França, aparição esta devidamente reconhecida pela Igreja. E o que Nossa Senhora sempre pediu para essas 2 meninas? Oração. Tem um fato legal aí, Maico, que quando quem quiser ir pesquisar sobre esse fato, por que ele está sendo quase reconhecido aí? E seria mais uma aparição de Nossa Senhora no Brasil. Esse fato acontece com 2 meninas analfabetas, uma de tipo de 8, uma de 12 anos, não me recordar a idade certinho, mas para a gente ter uma noção. E elas dizem ver Nossa Senhora. Quando retornam, comunicam aos pais, a turma duvida, como sempre, vão no mesmo lugar, não vêm, só as meninas vêm, comunicaram ao padre e comunicaram também ao bispo.
E o bispo pergunta, e por isso há essa resposta. Só que a credibilidade é tão grande porque o bispo pergunta em alemão. E essas duas jovens são analfabetas, elas sabiam falar o português por aprender a falar. E o bispo perguntando em alemão, ela recebe a resposta de Nossa Senhora em português. E o bispo pergunta, mas aonde vai haver esse comunismo? Ela fala, nas grandes capitais. E ele pergunta, mas e no interior? A Nossa Senhora responde às meninas, em pequenas comunidades que estarão fechadas, não chegará o comunismo. Você sabe quem são essas pequenas comunidades? Padre Pio vai dizer que os leigos um dia salvariam a igreja. E quando digo a igreja, essa igreja que milita aqui, essa igreja que é prosperante para o reino de Deus, eu vejo as novas comunidades como isso. Não porque nós somos de nova comunidade, mas porque juntos nós somos mais fortes. Imagine você um rebanho de ovelhas. Qual é a reação de um lobo para matar ovelhas? Ele vai assustar. Talvez uma vai correr longe do rebanho. Exato, uma vai correr longe do rebanho, o lobo vai lá e come ela sozinho. Desunir para depois ele pegar uma sozinho. Isso é o que tem sido feito, o demônio tem feito isso, tirando pessoas de dentro da igreja, fazendo pessoas se apegarem a padres, pastores, e aí com o tempo elas pegam ódio dos padres e pastores e abandonam quem? Jesus, que deu a vida por mim e por você. Meu irmão, você que saiu da igreja por causa de homens, está na hora de voltar por causa de Jesus. É Ele que derramou o sangue pela tua vida, é Ele que quer te salvar constantemente dos males do mundo. Essa aparição em Pesqueira, quem for ler sobre ela, que é onde nasceu uma das membros da comunidade, a Inalda, ela veio de lá, de Pesqueira, no Pernambuco. Procure essa história, vá a fundo saber. O que o Mike falou que é algo muito sério. O que acontece em La Salete, Padre Pio também vai anunciar 3 dias de escuridão, Garabandal vai falar de 3 dias de escuridão. É algo muito sério e não está relacionado apenas ao fim dos tempos, mas está relacionado talvez à nossa vida eterna e o fim da nossa alma. Um monte de católico defendendo um plano do demônio que é o socialismo, o comunismo. Abandone esse barco enquanto há tempo. Não caia na falácia de algumas pessoas, inclusive os padres, que vão dizer que Jesus é o grande revolucionário, que Jesus era socialista. Não, não era. Fique esperto, porque isso aí é uma dialética de Marx para criar uma lei de equilíbrio, de igualdade que não existe. O que existe é o peso e medida, a igualdade espiritual. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós, como a ti mesmo. É um tempo de mudança. E uma coisa que a Dani falava ainda para mim hoje, né? Que muita gente está pensando, a gente tem que pensar nisso, na saúde do próximo, mas muita gente está pensando na saúde do corpo, mas não na saúde da alma. Exatamente, Michael, é isso mesmo. Deixa eu ver o que o Herbert escreveu aqui. Eu não sei se vocês comentaram também na live, mas conhece o Decálogo de Lene. Se não conhece, pesquise. Nossa, exatamente. Você consegue pegar aí para nós, Michael? Vamos ler o Decálogo. Põe aí, Decálogo de Lene, que é como se fosse os 10 mandamentos do comunismo. Isso. Foi exatamente no ano de 1917, na Rússia, exatamente no período onde aparece Nossa Senhora de Fátima, falando para nós tomarmos cuidado com o comunismo e pedindo para que se consagrasse quem? A Rússia. A Rússia é Nossa Senhora. E aí a Rússia não quis, que aí depois estourou a guerra. Lembrando que Nossa Senhora apareceu em maio e Lenin ele inicia a Revolução em outubro do mesmo ano. E Nossa Senhora antecipa falando, consagrem a Rússia, combatam o comunismo. E poucos meses depois ali, Lenin se levanta, da onde surgem esses 10 mandamentos do comunismo. Achou aí, Maico? Peraí, vamos ver aqui. Tá aí como o decálogo de Lenin, os 10 mandamentos do comunismo. Dividir para conquistar é um deles. É um deles. Se puder ler pra gente, a hora que você achar, Maico, enquanto isso nós vamos falando, a hora que você achar, você dá um toque aqui. O comunismo, infelizmente, ele vem com essa estratégia de destruir, afastar e matar. Aí nós voltamos, 5.000 anos, pegando aí o Pentateuco da Sagrada Escritura. Quando nós lemos lá em Êxodo, se nós pegarmos os 10 mandamentos, tudo que vai dizer que o demônio faz, o comunismo tem feito. E o principal deles, já no Novo Testamento, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 44. Satanás é o pai da mentira. Pensa num cara para mentir igual Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é zica, hein? Pai da mentira, filho do demônio, filho de Satanás. O Andrezão mandou o link aí. Se você quiser clicar no seu celular, Maico, tá lá nos comentários.
mostrar pra vocês. Você achou aí? Ô, fi. Então demorou. O Maico tá colocando ali pra gente, acho que já vai cair na tela Olha ali. lá. Legal. Ó, Dá pra ler daqui. dá lá. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. É o que está acontecendo. Que a gente falou. É. Infiltre e depois controle. É isso mesmo, Maico? Todos E os veículos de comunicação em massa. Tá acontecendo ou não? Que é o que tem feito, que a esquerda tem feito. Você acha que a Globo é manipulada, era manipulada pelo poder ou não? Com certeza. Divida a população em grupos antagônicos, incitando-os em discussão sobre assuntos sociais. Parece que nós falamos sobre tudo esses 10 coisas Negro hoje. contra branco, cearense contra paulista. É, falamos hoje, olha lá. Destrua a confiança do povo e seus líderes. Sabe que está acontecendo isso ou não? Tá Quem que é o destruindo a culpado de confiança tudo? no nosso presidente. Nossa vida. Fale sobre a democracia em um Estado de direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Esse é o que mais os comunistas querem, né? Que é a ditadura, né? Exatamente. Olha lá, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Isso aqui na pandemia, então, hein? Colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Coloque em decreto a imagem do país, em descrédito, Descrédito. perdão, a imagem do país, ó, especialmente no exterior. Provoque o pânico. Olha lá, isso aqui que nós falamos da teoria do caos, isso é totalmente Marx, né? Os marxistas, marxianos que estão assistindo vão querer morrer. Os lenistas, então, quer que morra mesmo. Fique Provoque aí. o pânico e o desassossego na população. Os caras vão falar assim, ó, um cristão falando Promova que é que o outro greves, é isso? morra. É, ué. Promova greves mesmo ilegais nas indústrias vitais do país. Como que ele ficou Viu? conhecido, O esse Partido rapaz? dos Trabalhadores aí tem poucos sindicatos, poucos força Como sindical que ele foi conhecido? fazendo Como isso. sindicato, É. com O Lula ficou sindicância. famoso no Brasil fazendo exatamente isso. Promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam, é isso? É isso mesmo. Não as coibas isso. Nossa, foi. Lê o 9 aí pra nós, Maico. E aí, Mike? Contribua para a Derrocata. derrocata dos derrocata. valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem Acusar os não comunistas. obrigando-os sem pena e escrúpulo Sem pena de expô-los ao ridículo. E a vo- votar somente no que for De interesse da causa. O que está acontecendo aí, gente? Aí Exatamente. procure catalogar todos aqueles. Vai aí, Mike, eu não tô E enxergando. possuam aqui. armas de fogo, De fogo para que para elas que- sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Gente, o que aconteceu lá mesmo quando o Lula pediu desarmamento? Parece que foi Não, isso? ele acabou de ser eleito em 2002 e foi feito um referendo, eu acho. Não sei se foi referendo ou plebiscito. A população votou mais de 65% que não queriam entregar as armas. Mesmo assim, ele fez o Estatuto de Desarmamento, a Globo fez aquela campanha, entregue sua arma. Exatamente isso. Para que isso? Para que não haja resistência civil, se caso houver uma eventual tomada de poder. Você que é comunista e está nos assistindo, seja ao vivo ou gravado, vou falar com o Andrezão falou para uma mulher hoje à tarde. Cata o serrote, vai coçar a bunda com ele, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Mude enquanto dá tempo, porque o demônio está esquentando o caldeirão para você. Tudo isso que o Maico colocou pra gente aí hoje, esse decálogo o Herbert mandou aí, ó. Obrigado, Herbert. O Herbert é um parceiro, tem ajudado a gente. Ele é um dos escritores lá, moderadores da página Dedo Duro pro Bem de Mojimirim. Posta muita coisa bacana. Cutuca a ferida também, ajuda no que pode. E nós estamos aí, juntos nessa luta, cada um da sua forma, um trabalho de formiguinha, mas estamos indo. Mandar um abraço, boa noite, Jane, que Deus abençoe toda a cidade de Aguaí. Amém. Quer falar mais alguma coisa? É porque agora nosso tempo já deu, nós vamos rezar. E pedir Galera, para eu que queria- você que está aí reze conosco. Agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Que Deus abençoe cada um de vocês, a família de vocês, Compartilha muito os esse filhos vídeo de aí. vocês. Compartilhe esse vídeo para quem vocês tiverem no coração, sentirem no coração de compartilhar. Busquem conhecimento. Tem a Brasil Paralelo, tem vários documentários a respeito. Tem um Congresso Brasil Paralelo, que foi o primeiro documentário que eles fizeram lá em 2016, que vai falar um pouco, de forma resumida, mas um pouco mais aprofundada sobre como que surgiu
o comunismo e o marxismo, com o Marx, Karl Marx, depois o Antônio Gramsci, e que uma mensagem para vocês, que nós possamos orar bastante nesse tempo de quaresma, nós possamos buscar seguir a virtude, os ensinamentos que nosso Senhor nos deixou, através da nossa igreja, através da doutrina cristã católica, para você que é católico, e que nós possamos continuar firmes, não desistir. Nessa vida a gente está de passagem, que nossa recompensa é o céu, que nós possamos fazer pensando no céu, possamos ter coragem para enfrentar esses momentos de dificuldade nessa pandemia, que não desistamos dos nossos familiares. É isso aí. Bacana, ó, quero concluir aqui que estamos encerrando a enquete, então a gente vai ver quem aí colocou lá certinho, que compartilhou, que votou. Foram 22 votos com a pergunta da enquete: se você é a favor do impeachment dos ministros do STF. 22 votos. 21 votaram que são a favor do impeachment e 1 votou que é contra o impeachment dos ministros. Então a gente vê que é uma indignação aí com 99,9% praticamente. É uma coisa que é meio antidemocrática também. Um ministro que fique até aposentadoria compulsória, de 75 anos, então ele está perpetuado ali no poder, fazendo o que bem entende, instaurando inquérito, cerceando a liberdade das pessoas. Teve um caso agora recente do deputado que foi preso por determinação do ministro, de um dos ministros, que totalmente ilegal, de forma inconstitucional, ilegal, uma aberração jurídica, literalmente. Quero fazer um comentário aqui interessante, que o perfil que votou não ainda é um perfil sem foto, sem nome, sem nada, é um perfil como se fosse de alguém que tem até vergonha de ser comunista. Um joinha pra você. Porque se você tivesse posição, tinha foto, tinha nome, votou aqui, olha lá. Não vou falar. Temos aqui, que rezar pelos nossos inimigos também. Exatamente. Né? Rezar para que Deus leve logo, é isso, irmão? Não, que vire santo, Deus leve logo. Que oração, se for para ir pro céu, que morra logo. Se não for para ir pro céu, é brincadeira. Nós rezamos e rezamos. Lula, através do sindicato e presidência, enriqueceu 800%, com certeza. Galera, Deus abençoe a todos aqueles que assistiram, que estão conosco. O Hérito, estamos aqui rezando pela sua filhinha aí que está enferma. É Maria, né? Maria, Paulinha. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos encerrar o dia de hoje aí rezando, pedindo a Deus a graça e o poder dele sobre todas as famílias que estão de luto, sobre o nosso país, os nossos governantes, sobre aqueles que estão à frente, aqueles que formam opinião, para que tenham uma posição firme e defendam a ética, a moral, os bons costumes e que lutem por um ideal de famílias renovadas. Que os pais voltem a ter pulso firme, voltem a ser pais de verdade. Que as mães tenham esse desejo do amor constante pela criação. Que os ventres das mulheres sejam aí templos sagrados de vida e não túmulos. Que esses pais que hoje em dia talvez tenham se escondido atrás de um celular ou de um emprego, pais que não querem voltar para casa porque os filhos dominaram o terreno. Eu peço em nome de Deus, peço pelo poder do Espírito Santo, que vocês voltem a ter autoridade. Rezo pelos professores, aqueles que são bons, para que tenham um pulso firme, para que eduquem com sabedoria, para que mostrem sempre os dois lados e não apenas a verdade que agrada. Principalmente os comunistas que estão infiltrados em sala de aula para formar militantes e não pessoas de bem. Senhor, nós clamamos o Teu Espírito Santo para que caia por terra tudo que não presta. Nós clamamos o Teu Espírito Santo para que venham sobre a graça de Deus, para que venha sobre a graça de Deus cada um que clamar o Seu Espírito. Derrama, Senhor, a Tua bondade, o Teu amor. Venha, Espírito Santo, sobre a nossa cidade de Mojimirim. Visita os leitos dos hospitais, Pai. Que nós possamos ser pequenos intercessores agora. Sabemos que somos poucos, mas nós sabemos que a graça de Deus acontece. Que ao menos uma alma, Senhor, essa noite seja tocada. Tenha aí um livramento, Senhor, da morte. Tenha um livramento daquilo que dói, Senhor. Mas nós entregamos em Tuas mãos porque só Ti, Senhor, sabe o que é bom.
Só Tu, Senhor, sabe o que é bom. Por isso faz aquilo que é da Tua vontade. Mas nós, nossa miséria, clamamos crendo na Tua misericórdia. Cuida dos nossos, cuida dos enfermos, cuida daqueles que sofrem, cuida daqueles que amamos, daqueles que somos obrigados a amar, daqueles que temos dificuldade de amar, Senhor. Cuida dessas pessoas que estão ao nosso redor, nossos colegas, amigos, todos os profissionais que conhecemos à beira do caminho. Senhor, cuida da nossa fraternidade. Cuida, Senhor, deste programa que é algo tão pequeno, mas eu creio que ajuda muitas pessoas. Visita essa noite, Pai, principalmente a minha vida, do Zé e a do Maicon, para que nós estejamos amparados por Ti, Senhor. Que a bem-aventurada Virgem Maria ceda para nós nesse momento um colo de mãe. Que o manto de Maria seja o nosso ponto de encontro. Mãe Santíssima, nós clamamos a Ti. Visita o nosso coração. Que nós possamos rezar juntos por todos aqueles que amamos. Primeiramente, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, depois entregando o nosso coração a Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um que esteve conosco até agora. Creio que foi um programa abençoado. Muito obrigado aos nossos colaboradores, aqueles que nos ajudam. Um abraço a todos aqueles que de uma forma ou outra acreditam em nós, acreditam que sim, é possível fazer a diferença, mesmo que de uma forma pequena, mas nós não desistimos de tentar. Um abraço, quero mandar aqui especial ao Padre Francisco Silvestre, que tanto tem nos ajudado, e também ao Bruno Gandolfi, que é o novo integrante aqui do Atitude Entre Linhas, nesse projeto. Pega essa marretada, chama? Não lembro, agora esqueci. Pega essa marretada. Deus abençoe. Estamos encerrando aqui mais uma Atitude Entre Linhas. Zé, muito obrigado. Um abraço a todos agradeço. Aqueles que nos amam. Beijo a todos. Beijo, amor. Um soquinho a todos que nos odeiam. Maicon, boa noite, muito obrigado por hoje. Que Deus te abençoe Maicon. muito. Tamo junto aí até quinta-feira que vem. Amém. Quinta-feira que vem promete também tema bombástico aí com a galera. Vai ser top demais. Gente, Amém. Até mais. Solta a vinheta, Maicon. Estamos encerrando mais uma Atitude Entre Linhas. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser. Tamo na internet, no Facebook e no seu celular. Atitude Entre Linhas é um programa que vai fazer você pirar. Atitude Entre Linhas, atitude entre linhas, atitude entre linhas, atitude entre linhas.